Você já se sentiu como se estivesse sempre correndo atrás do prejuízo, devendo alguma coisa, como se sempre tivesse algo em que você tem que prestar atenção? Isso pode ser porque talvez, na modernidade, nós somos abarrotados por uma avalanche de pequenas urgências, quer sejam elas notificações no seu celular, notícias urgentes de última hora, lançamentos mirabolantes, ou até mesmo aqueles projetos que surgem de última hora e que roubam toda a sua atenção e fazem com que você se esqueça de coisas que não são nada urgentes, mas são muito importantes. E como é que a gente faz para saber o que importa mesmo, saber o que é urgente, o que não é? Desliga o celular? São as falsas urgências? Não, acho que o mais urgente agora é a gente Apresentar isso é urgência, é urgente e importante. Então nós estamos aqui com o Thomas Juliano, que deu o ar da graça aqui para falar sobre esse tema aqui, que talvez seja urgente, talvez seja importante. Não, um prazer estar aqui, assim, feliz. Há muitos meses a gente tenta conciliar uma data e estou feliz por estar aqui mesmo. Até porque tinham coisas urgentes no meio do caminho e não dava. Isso, a gente acha uma brecha. Thomas, manda bala. O que você acha? O que é urgente, o que é importante? História, por exemplo. Você estuda história, né? É super urgente. Não, ao contrário. Né? A história é lenta, né? É o estudo historiográfico ele é lento, né? E assim, vocês estão falando de rede social e tal. Eu até 2018 não tinha nem celular, né? Então, assim, 2018? Sim, 2018. Então eu fui ter celular mesmo, assim, na transição 2018 para 2019. Então, eu vivi, assim, esse boom inicial de Instagram, uma transição do Facebook, sem precisar do celular, né? Então eu trabalhava, me comunicava e tal, usando meu notebook. Então eu tinha um regramento, até antes do celular, né? Depois com o celular isso ficou, evidentemente, bem modificado. Mas até o começo de 2019, eu tinha um horário certo para entrar no Facebook, o limite de tempo, e eu era regrado com isso. É mesmo? Aí precisa de uma disciplina. Aí consegui, sim. E hoje com o celular eu mantenho uma disciplina também regrada. Eu consigo ter um controle, assim. Consigo ter um controle. Se largar. Eu vejo que eu tô meio mal, eu tô bem, assim, quando eu tô meio chateado e tal. Quando eu tô muito no celular, eu falo, pô, tô tentando fugir de alguma coisa, porque realmente, se você solta, deixa... Não, o Instagram, sobretudo, né? Que é aquela sequência de... Pior, é. E o TikTok a gente não usa, não acaba no TikTok eu nem sei o que é. Eu nunca entrei. Eu também não, eu tenho medo de entrar. Mas o que eu sei que é radioativo, né? Daí eu evito. Sim, exatamente. O Quinto Elemento tá lá, não sei quem... Eu não sei quem toca. E tem coisa que bomba lá, dizem. Mas é verdade. Não tem que fazer dancinha, essas coisas? Não, é engraçado, né? Se precisar, estamos aí. Inclusive, todo convidado tem que gravar uma dancinha no final. Eu e o Carlão já fizeram Fred Astaire aqui. Depois de algumas... De umas e outras, algumas a gente dança. Águas. E é engraçado que você deve ter uma visão bem peculiar disso, porque tem muitas coisas que no momento, tanto na vida pessoal quanto assim, a nível nacional, parece que é o fim do mundo, que é a coisa que requer atenção, e quando você olha depois de uma perspectiva macro, você vê que era um negócio pequeno, né? E você estudando história, você deve se deparar com vários momentos em que o mundo ia acabar naquele momento, né? Sim, você tira acabou. O zoom e as coisas... E tem uma questão também que, por mais que eu trabalhe majoritariamente online, eu não me deixo ser consumido. Então, exemplo, eu não vou abrir, sei lá, caixinha de perguntas no Instagram todos os dias. Porque para o meu trabalho, para a minha vida, não é uma necessidade. Então, ou seja, para alguém beleza, é outra realidade. Na minha realidade, se eu vivesse todos os dias com aquele, ali, sei lá, painel aberto nos meus stories, etc., é uma coisa completamente desnecessária. Então, não preciso. E gera uma ansiedade absurda, aí, né? Porque você fala, tô perdendo ansiedade, e dependendo do caso, assim, é ter que lidar com uma espécie de continuismo, recebendo as mesmas perguntas. Sim. Desde 2018, 2019, então abri o Instagram e tal, aí fiz ali a primeira vez caixinha de perguntas, faço uma pergunta. Aí, ali, professor, eu quero um livro definitivo sobre a história do Brasil. Aí hoje, se eu abrir agora, eu quero um livro definitivo, entendeu? Sim. O Rodrigo Gurgel se queixa muito disso. Das mesmas perguntas. Das mesmas perguntas, às vezes você vai ver... O professor Gurgel já abre com mais frequência. Com frequência,
Não sei que tempo que ele lê agora. Tanta caixinha de pergunta? Mas, alguma disciplina ele tem ali. Tem, Mas é engraçado, porque você trabalha com isso, né? Tipo, você é professor. A gente sempre fala dos aventureiros, dos caras que ficam... Nem aprendeu nada, já quer ensinar. Porque virou uma moda essa coisa de... isso tá cheio. Né, dar curso e não sei o quê. Uma época ligavam aqui na panela e perguntavam... a gente faz marketing digital. O que você sabe fazer para ensinar? Falei, cara, sei lá, não sei fazer nada, eu toco, né? Mas nunca ensinei isso. Não, então faz uma aula de música ali, você ensina. Cara, não é minha vocação, não é minha praia, não sei o quê. Então, tem muitos os aventureiros, mas é uma ferramenta que tem que usar de vez em quando. Nós mesmo aqui, no Quinto Elemento, tem pessoas que ajudam, mas a gente precisa usar. Como é que você consegue lidar com esse... Eu tenho dificuldade, cara, de... Porque teus alunos também são majoritariamente online. Online. Não, e assim, o primeiro curso que eu lancei online foi em 2014. Ou seja, eu escolhi um tipo de caminho. O meu direcionamento é majoritariamente online, já há alguns anos. Então eu não comecei, exemplo, a lançar cursos por agora. Ou aproveitando, fechar carrinho, ou aproveitar, arrasta pra cima. Link na bio, sei lá. Não, entendeu? Às vezes até tem. Assim, eu não comecei nesse meio. Mas tem uma formulinha agora, lançando um curso agora, detectando um nicho. Exemplo, pensar num caso assim, né? Eu lancei há pouco tempo o curso sobre Getúlio Vargas, tá? Nós tínhamos lançado o documentário da Brasil Paralelo, a Brasil Última Cruzada, e tem um episódio sobre Vargas. Sim. A quantidade de pessoas que ficaram me pedindo assim, professor, lança um curso sobre Getúlio, eu não me considerava pronto para um curso naquele momento. Eu poderia ter observado o nicho, o hype, a fração financeira e tá bom, eu tenho conhecimento suficiente para poder aqui atender essas pessoas. Só que para mim, existe uma diferença entre o conhecimento que aquelas pessoas ali de fato vão presumir que eu tenho e aquilo que de fato eu sei que eu tenho. Ou seja, eu não me considerava pronto ali, isso já tem 5 anos, né? Para naquele momento lançar um curso com os desafios, por exemplo, de um tema como era Vargas. Então eu sempre fui muito sensível com isso. Aquilo que de fato eu sei, aquilo que eu posso de fato abrir a boca e ensinar, aquilo que de fato tenho conhecimento, aquilo que o meu conhecimento não atinge um nível de uma exposição como um curso. Imagine, um curso sobre Getúlio Vargas, a gente precisa abordar como a República Brasileira foi configurada no seu primeiro momento, até chegar no golpe de 30, depois, porque Getúlio sai em 45, como é que o Estado Novo em 37 foi configurado, como é que ele voltou em 50 e 51, e as razões do seu suicídio. Ou seja, peraí um pouco, coisa, né, por mais que, tá bom, eu conheço algo da Revolução de 30, por exemplo, isso não significa que eu conheça de fato as razões do seu suicídio. Sim. Então, eu só queria lançar naquele momento assim, não, eu quero lançar um curso sobre Getúlio Vargas, no momento que eu ler, por exemplo, o seu diário de ponta a ponta. Naquele momento eu não tinha cumprido esse itinerário. Logo eu não estou despreparado. Entendeu? Aí, quer dizer, então, é uma sensibilidade diferente. Sim. Esse é um ponto importante, porque você pega as pessoas, realmente elas estão urgente, é a urgência de querer lançar curso. E assim, aí falando no ponto negativo, é ganhar dinheiro, não é passar o conheito. Ganhar dinheiro ninguém é contra. Ninguém é contra. Agora, ele não pode ser a causa. Tem que ser o exatamente. Eu tenho realmente, eu conheço o assunto e eu me sinto pronto para dar um curso. Ok, vai lá. Aí são as diferenças do importante e do urgente. Exatamente. Então, tinha uma urgência aproveitar uma demanda. Se aproveitando aí desse nicho, dessas pessoas que estão realmente interessadas em querer conhecer, como chega para você, e chegam para outros também, pedindo essas coisas. Mas é isso, aí o cara olha e fala, pô, não, vamos lá. Vamos dar uma pincelada no assunto. Exemplo. Vou fazer 1 milhão aí, né? Pensemos assim, né? Exemplo, sei lá. Se eu perguntasse aqui, olha, em qual cidade nasceu Epitácio Pessoa e qual o ano que ele começou o seu mandato como presidente? Se eu ver essa pergunta aqui na nossa mesa para a audiência. Majoritariamente as pessoas diriam, olha, não sei. Não sei vocês, mas pelo menos o pessoal, você passando um pano aqui, o pessoal vai responder assim, olha, não sei. Eu sabia, você Aí você inclusive a cidade foi fundada, então. Confirma isso. Aí o que vai acontecer? Exemplo, fiz essa pergunta. Quando se fala de história nacional, as pessoas, elas sentem, é que nem o erro de português, por exemplo, né, o erro gramatical. A pessoa sente no calo, né? Sim. Então tu toca numa sensibilidade imediata. Se eu pergunto assim, tá bom, você está criticando o STF. Quando o STF foi fundado na história brasileira?
A pessoa, opa, menor ideia. peraí, não sei. Tá bom, o TSE foi fundado quando? Ou seja, é que nem um erro de vírgula, um erro de uma crase, dói já na carne. Mesmo que você fale todos os melhores argumentos, tem um erro ali no meio. Você... E se a pessoa, exemplo, se a pessoa não tem domínio sobre uma regra gramatical, se eu falar para ela assim, ó, você tem que colocar o acento grave no P. Inventei algo. A pessoa que não tem domínio, ela vai acreditar e vai colocar. Sim. Então, nós estamos, enquanto professores, lidando com um público que muitas vezes é inocente. Sim. E eu Tem uma prefiro, responsabilidade, prefiro tratá-lo, por óbvio, como uma pessoa que tem potencial e que precisa, inclusive, entender a necessidade de compreensão sobre o nosso passado, do que instrumentalizar como se eu estivesse tratando um idiota útil. Sim. Então, tem uma maneira impessoal na forma de lecionar que não é o que eu acredito. Então, eu só vou abrir a boca sobre o que eu sei. Legal. Agora a gente está falando da importância do trabalho, coisas profissionais, né? Mas a gente inclusive se aproximou muito por causa, você teve uma filha, pode falar isso? Claro. Não sei se às vezes... e teve um momento, você fez até em público isso, ela precisou de alguma coisa no hospitalar, não sei o que, você fez... Isso também te mudou essa perspectiva do urgente, importante? Você viu assim, cara, quando você teve filho foi uma diferença brutal na vida, que nem todo mundo fala? Porque para mim foi. Mas você muda assim toda a visão de urgente, importante na vida? Ou foi só para você não tem filho, nem você? Mas Eu tenho. Eu acho mesmo. Muito bonito seu filho. Não, o meu caso, assim, mudou completamente. Mas quando eu digo mudou, não é que antes eu não já estabelecesse essa distinção. Você já tinha então já tinha isso muito claro, assim. O que vai acontecer é que aquilo que eu julgava ser importante, por mais que ainda, de fato, continue sendo, já não é mais tão importante assim, no mesmo tamanho, na mesma proporção. Sim. De fato, ser pai, por exemplo, é uma frase comum, né? Mas é a melhor coisa que existe, assim, a minha melhor versão, eu quero que seja a minha versão como pai. Então, exemplo, essas experiências, assim, você acorda, e aí eu tenho o costume de imitar o Winston Churchill, né? Então, trabalho na cama, né? Umas 2 horas eu fico na cama trabalhando. Então, nesse momento, quando eu acordo, aí vem minha filha, a mais velha, 3 aninhos. Ela vem, papai, fiz café pra você. Ela vem com aqueles repolho de plástico, berinjela, tava comentando lições. Fiz café pra você. Aí ela vem com uma cesta cheia de brinquedo. Aí uns Lego no meio, café pra você, papai. Aí eu pego, por exemplo, o Lego e ela diz, tá quente, papai, tem que assoprar. Come, engasga. Então, assim, tem todo um ambiente, uma certa liturgia doméstica que o filho ressignifica por inteiro, né? Exato, então, assim, como é que eu poderia dizer que a minha vida manteve as mesmas categorias de importância depois de momentos como esse? Não tem como, né? Não tem. Ontem eu estava conversando com o Joel Gracioso, todo mundo aqui conhece, enfim, e ele estava falando justamente isso. Ele tem uma vida acadêmica já muito extensa, quase 40 anos de vida acadêmica, e ele falou, eu sei distinguir entre os meus colegas professores aqueles que não têm filho, que já estão tudo meio pinel, caras mais velhos. Por quê? Porque ele deu um exemplo muito prático. Ele falou, cara, você está lá numa questão traduzindo latim, e aquilo é a coisa mais importante da tua vida. Aí chega teu filho falando, pai, não tô bem. Acabou, né? Acabou. É isso, acabou. Assim, você fala, cara, muda. Te dá uma perspectiva, né? É exatamente isso, porque tudo em excesso faz mal, cara. Até o estudo. Tudo. Né? Gente muito bitolada, Mais um a gente clichê sabe. desse, eu vou embora. Não. Verdade, tinha esquecido dessa. Então, você tem que ter esse lado bem preenchido, senão você enlouquece, vira E é uma fase, pelo menos assim, eu tenho duas meninas, né? Então a mais nova tem 1 aninho e a mais velha 3 anos. E é uma fase, assim, como pais, você sabe, né? Essa fase, ela é de fato muito rápida. O desenvolvimento é muito intenso. É absurdo. Então, assim, o nível de vocabulário, o nível de interesse, demonstração de afeto. E como se desenvolve tão rápido esse momento da infância, eu quero estar pertinho para poder desfrutar de algo que realmente é irrecuperável, assim. Então eu tento colecionar aquilo e tento, de fato, assim, eu quero manter isso na minha memória
aquela sensação assim tão intensa, né? Bom, eu quero lembrar disso aqui no coma, assim, E é o sabe? seguinte, Se um dia eu ficar- exatamente, sim. assim, ó, essa imagem eu quero gravar no coma, é assim. Então, Eu sinto, cara, dá até uma melancolia ao mesmo tempo, né? Que você fala assim, cara, você quer prender aquilo, né? Naquele momento. E isso acontece não só com quem tem filho. Sim, Tô cara, falando, tem vários você tem momentos. relações entre você e seu pai, você e sua mãe. Sim, você e seu, todos. Que você quer congelar aquele que troço. você quer lá. falar, Sim, cara, sim, você momentos na sabe que aquilo E não vai tem jeito, durar... passa ventando, meu amigo. e Quando Mais você um vai clichê ver, desse. nego já tem 40 tá aí. anos. Não, e assim, Mas é mesmo, cara. E que ali, na questão, acho que o ângulo do pai, né? Assim, por exemplo, pai de 2 meninas, né? A gente acaba sendo muito, assim, de fato desconstruído, assim. Então, dependendo do caso, isso não é endossar discurso feminista, algo nesse sentido, sim. mas a gente precisa, de fato, desconstruir a forma como a gente sempre olhou a mulher, aprender de fato assim, qual vai ser o teu papel estabelecendo a cobrança em casa, como é que você vai completar o processo pedagógico. Eu, por exemplo, não tive contato com meu pai, então eu não tenho um espelho para poder ter um contraste. Sim. Muitas vezes é tateando no escuro. Sim. Então, todo esse processo de forja paterna é um processo realmente muito especial, muito laborioso. E aí que eu ia comentar que é o seguinte, beleza, a gente olha a criança num nível de pureza, de incompreensão sobre todo o caos, por exemplo, que a gente vive, e aquilo ali toca o sentimento do pai, que já tem a compreensão da realidade, o sentimento é completamente diferente, de proteção, de instinto, assim, tentando, dependendo do caso, se conter para não sufocar de tanto carinho, né? É isso aí. E o pai de menina é engraçado, porque tem uma coisa interessante, pelo menos no meu caso, minha experiência. Você quer ser o homem que ela admira. Então você acaba se tornando um marido melhor, acaba se tornando uma pessoa mais gentil, porque você fala assim, bom, eu quero ser o exemplo, pro filho também. Eu acho que mas isso aí depende. a menina, você fala assim, pô, ela vai escolher, provavelmente, né? A psicologia diz que isso, apesar de... Ou o oposto. Vai escolher. Vai fugir daquele alguém, exemplo. se você for um cara amoroso com ela, vai escolher alguém mais ou menos com você. Normalmente escolhe um canalha, não tem jeito. As minhas eu quero que escolham um Carmelo. Tá? Um Carmelo. Eu já falei pra mim, quando fizer 13 anos vai Carmelo. pro convento. Mas já Carmelo. Já tem que preparar. Vai. É difícil. minha relação Mas é é com isso, neta, né, você, essa coisa que também é um clichê, eles melhoram a gente, faz pessoas melhores. É um pouco por isso, você tem essa responsabilidade. É um carinho tão grande, você fala, eu quero que esse cara seja uma boa pessoa, eu quero que ele seja uma... Né, Tem um fio comum no que a gente está conversando aqui, que é o seguinte, parece que isso tudo varia de acordo com a compreensão da pessoa de qual é o fim último das coisas, ou seja, para que serve cada coisa. No caso do curso lá, parecia urgente você aproveitar aquela oportunidade, aquele momento para ganhar uma grana. Pô, mas para que serve o ofício do professor? É para ensinar, né? O dinheiro, obviamente, é importante. tem que ordenar. E Exato. dentro do capital simbólico, prostituição, um professor que fala sobre o que não tem pleno domínio está se prostituindo. Sim. Então, assim, prostituição tem uma série de práticas, inclusive a sexual. Não é a única. Não é a única. Não é único. Para um pai, né? Pô, você tá ali trabalhando, fazendo as coisas, de repente chega a sua filha com as coisinhas ali, pô, tá bom, eu tô aqui, eu tenho que fazer o trabalho, ele é importante, mas o que você é? Você é, antes de ser um professor, né? Acima de ser um professor, né? Porque você era professor antes de ser pai, você é pai. E ser pai é a coisa mais importante, inclusive o trabalho serve ao sustento daquela criança, então tem que dar atenção para a criança, né? Agora, a gente está falando do mundo ideal ali. Às vezes você tem que entregar aquilo naquela hora. Aí você tem que saber um jeito de falar para a pessoa. Aí, não, dependendo do caso, aí o pai tem que ter a sensibilidade. Exemplo, se existe essa tradição, como é na minha casa, da minha filha vir ali e tal, o que eu faço? Bom, eu vou acordar antes, já vou pro meu escritório, já mudo digamos assim, o ambiente e aí a abordagem é outra. o Churchill mais cedo. Exatamente, então a gente faz um outro, entendeu? Aí a gente acorda numa outra dinâmica. Quando você fala do mundo ideal, vale uma reflexão também que, cara, nem todo mundo tem esse privilégio, né, que você está tendo. Muitas vezes a vida corrida da maioria das pessoas, assim, cara, eu vou ter que deixar o crescimento dela justamente para que ela possa crescer. Então, eu não vou poder acompanhar aquele crescimento, mas eu vou poder... que também faz parte, você vai prover aquela família, e aí depois que você olhar grande, vai falar, puxa vida,
conseguir. Isso né? é uma Também coisa é um que eu outro sei, ponto. é um conflito de importante e urgente, que eu acho muito interessante e eu não sei responder. Assim, É claro que, exatamente enfim, o se a gente entrar na psicologia, você vai ter o cara que vai fugir, entendeu? Vai Não, se refugiar no trabalho porque não quer. Tem uma série de coisas. Mas Mas tem talvez pessoas que... Mas na realidade, Mas assim, eu faço o meu relato bem testemunhal Sim. de alguém que realmente faz parte de uma certa, digamos assim, ó, nesse aspecto, uma fração muito pequena, né? Primeiro, eu trabalho integralmente em casa, então eu tenho tempo de poder gerenciar minha rotina para buscar as minhas filhas na escolinha, conviver, parar de tarde. Se eu quiser, olha, vamos sair agora de tarde, tomar sorvete na segunda-feira, 3 da tarde. Tudo bem, essa aqui é a realidade do Thomas, uma realidade específica, né? Por quê? O grosso... operário, o cara que sai lá de manhã. O grosso... Então, cara que aí tá... o que ele está colocando? Ele não está deixando de dar a importância Não, que muito tem pelo aquilo contrário, ali. né? Ele está falando, não, o sacrifício. eu vou me sacrificar e o aí- meu tempo com você para que você pra que E eu aí possa prover. E a parábola dos talentos nesse sentido, entendeu? Se eu tenho a oportunidade de receber aquelas moedas ali, eu vou trabalhar com aquelas moedas ali, que também não vieram de graça, né? Então, para chegar nesse estágio, então, para aí, trabalhei muito para ter aquilo ali. Sim. Então, nessa dinâmica, por exemplo, eu estava vindo para cá conversando com o Uber, uma outra realidade, também tem uma filha pequena, 3 aninhos, 2 contrastes, e nós estamos conversando exatamente sobre isso. Então, são dinâmicas, assim, são realidades, né? Porque eu acho que tem um discurso meio feminista, já que a gente falou em feminismo, que diz assim, não, se o cara trabalha muito, não me dá atenção, e então ele não ama a gente. Eu acho que uma das formas de demonstração de amor, tudo bem, o cara não pode também chegar em casa, roncar, tem que ver o que tipo de atenção, né? Exato. Mas assim, quando tem muita gente que olha isso como não está fazendo nada para a família, só quando está a presença física ali. E eu acho que muito homem, principalmente o pessoal mais bruto, assim, mas é essa coisa de assim, não, isso é que é a demonstração, né, de não é um cara muito Contas afetuoso, estão né? pagas. Te criei. Pô, quantos pais, principalmente os mais antigos, assim, tinha uma frieza, assim, essa coisa meio moderna do paizão e... E dependendo do caso também, né? O conceito de infância, ele é relativamente recente. Também, né? exatamente. Não tinha essa coisa, não. E até o campo do relacionamento, exemplo, né? Não sei se na família de vocês, mas não era incomum encontrar-se em casos, minha avó casou com 12 anos. Sim. Hoje, com 12 anos, já enxergaríamos isso de uma maneira completamente diferente. A Virgem Maria concebeu o menino Jesus. Assim. Exato. Então, é uma virgem, né? É uma coisa... Não, com 12 anos, mas ainda assim, o Messias na barriga, com 12 anos... Porra, bicho. Não, o ponto, não tô falando de sexo, você carregar um Messias na barriga com 12 anos é um negócio... Não, Enfim, é importante. Não dá pra negar que é uma coisa aqui, vamos retornar ao assunto antes que a gente cometa mais blasfêmias. Não é isso não que eu falei. Não, nós. Você não. Você Não, mas a responsabilidade, obviamente. Sim, responsabilidade. É muito mais do que responsabilidade. Quebrou o convidado. Parabéns, Carlão. Muito bom. Não, mas realmente, Peço perdão. nessa época mesmo, 12 anos era já normal. Dependendo do caso, assim, por exemplo, a ideia de que, já é uma mulher, menstruou uma mulher. Atingiu um determinado... pode casar. Sim. Dependendo do caso, assim, não era também incomum. Casou com um tio. Sim, com com primo. De certo ponto de lá vista... Lá atrás, na família, por isso que o Felipe é assim. Tem primos, né? O sangue foi... Primos casados, mas assim, 18 graus. Tá na árvore. Do mesmo jeito que esse lance de infância moderno, o lance da frieza do pai com o filho e dessa distância também é moderno, por assim dizer, porque antes da Revolução Industrial não tinha esse negócio do pai lá pra casa do chapéu, trabalhar longe e depois voltar pra casa. Trabalhava ali na roça. Todo mundo já trabalhava junto. Com 8 anos já estava tirando leite. Aí acho que o Thomas deve conhecer melhor como é que era essa dinâmica. Aí, Imagina a história? Porque um pouquinho. Tem algum negócio? Um pouquinho. Não, mas... O negócio dele é futebol americano, né? Não, dependendo do caso, que a gente volta nessa situação de... Pegando uma conjuntura assim, século XX, Brasil, né? Sim. Até, dependendo do caso, assim, olha, o pai criava o filho de uma seguinte maneira. Não, vai ser o galinha... Sim. 100%. Minha filha, Deus o livre, alguém encostar. Exato. Então, assim, isso já não encontra mais um tipo de lugar tão pacificado. Dependendo do caso, pelas motivações erradas. Ou seja,
Já que criava o putanheiro, Era agora pra vai criar a putanheira. ao invés entendeu? de fazer Ou o seja, contrário. Em vez de fazer o contrário, assim, Exatamente, tipo... exatamente. assim, De educar a virtude do homem, exatamente, não. assim. Vou deseducar a mulher também. Exato, entendeu? Assim, A gente tá sempre invertendo, né? esse é o problema, Pegar a entendeu? pior característica. Assim, homem, você do faz homem. a crítica justa. Bom, e o remédio? Não, peraí, isso aqui... o remédio é o não, contrário. pera um pouco, entendeu? Vamos detonar. Mas Exatamente. Tá aí, a gente falou de feminismo, vai cair de novo no feminismo. Tá aí uma coisa que inverte totalmente a questão da urgência e da importância. Porque eu acho que a coisa mais importante para a humanidade é criar uma pessoa. É criar em todos os sentidos. É você conceber, né, carregar e criar, educar aquela pessoa como mãe. E hoje, o que as mulheres tentam fazer, né, as feministas 2.0, não todas as mulheres, né, É o mesmo ponto ali. elas querem Ser homem. ter características masculinas, de força, de luta, não sei o quê, e porque acham que isso é poder. Só que o poder de uma mãe sobre um filho, o poder que ela tem ali de... Porra, Infinitamente. é muito Transcende. maior. Então, É muito mais. mas isso não é importante, é ficar em casa lavando roupa. Importante mesmo é subir na empresa e virar presidente do... né? E dependendo do caso, nessa chave ainda sobre infância, nós acompanhamos como a infância era tratada nas décadas de 80 e 90, por exemplo, na TV aberta, entendeu? Então, sei lá, Gretchen no programa do Bozo, sabe assim? Conga la Conga e as crianças lá, entendeu? a Xuxa disso, quase seminua. Foi criado nessa... Cascaveletes lá no programa da Angélica, eu vou comer você, e a criançada cantando, entendeu? Então, assim, ou aquela propaganda do Chupa Chups, a Xuxa no programa falando com a Paquita, já viu isso aí? Não, isso não. Você tem que procurar no YouTube. Não, tem uma boa que é o programa da Xuxa, aquele monte de baixinho e uma banda americana cantando Don't Wanna Short Dick Man. Isso aí é um clássico. Cara, Então, assim, ou Os loucos anos 80. tamanquinho da tiazinha. Isso. Concurso, Pra criança. Com criança. Concurso mirim da loirinha do Tchan. Aham. Aí a menina ali pega no compasso, boquinha da garrafa. Ou seja, isso é a década Isso de 80 e redundou 90. nessa hipersexualização. Hipersexualização infantil. E dependendo do caso, a família tradicional brasileira assistindo, tranquilo. não, era assim, Porque aqui não Eu estou ficava- defendendo casamentos com meninos de 12 anos, pelo amor de Deus, porque também... Mas assim, era diferente uma época em que as pessoas tinham... era outra época completamente diferente, e você escolhia aquela mulher para ser a sua mulher para sempre, e ela... Não sei se era uma conceito de escolha, com casamento, 12 anos. que E outra coisa, essa... vamos fazer a menina rebolar na garrafa, né, com 6, 7 anos de idade. Dom João VI e Carlota Joaquina casaram, assim, ela que tinha 11 anos, né? Então, é um exemplo. Historicamente, nós temos vários casos assim, né? Então, isso muda dentro do processo de mentalidade, né? Beleza? Aí também tinha os arranjos familiares, Arranjos né? familiares, dependendo do caso, até existia alguma combinação, dependendo do caso, né? De que, olha, só vai ser consumado daqui a tanto tempo. Sim. Sabe? Tem uma série de não era articulações assim, específicas, entendeu? sim. Agora, essa hipersexualização nas décadas de 80, 90, isso melhorou. Dependendo do caso, hoje, Exato. Hoje tem mais resposta a isso. eu né? vejo isso, entendeu? Não, sim, eu sim, acho que sim. tem dois caminhos que fizeram. Por um lado piorou, foi pra Anitta, não sei o que lá, mas por outro uma galera começou a falar, não, chega. Porque antigamente, Pera lá, eu né? lembro, A na anos feminista 90, 80, 90, era meio que Não, mas tudo bem, tinha uma reclamaçãozinha aqui ali, mas Né? E dependendo do caso, hoje, um pai e uma mãe presentes, que eu estou usando o ângulo do pai e a mãe presentes. O filho, ele não precisa, exemplo, assistir o programa da Xuxa para assistir, sei lá, o Dragon Ball Z. Sim, você O pai lá coloca no- direto, o Exato. pai e a mãe conseguem Sim, ter um hoje, controle. Isso melhorou. Então, assim, dependendo do caso, o extra, sei lá, o desenho que o filho que queria era o que assistir. a gente queria assistir, Que a no gente queria fundo, assistir no fundo. Sim, sim. Então, mentira. Não, era assim. Com Era 16 já não, mas Não, com 6, 7 era. Com 25, né? A Xuxa... então, assim, e esse meio, na realidade, do pai e da mãe presentes, tem como defender o filho de num outro jeito. Proteger. Agora, se o pai e a mãe não estão presentes, deixam o filho com celular, com uma pretensa ideia de autonomia, aí já era. Daqui a pouquinho, o filho, a Aí- filha aí vão estar pode ser dançando no bem tic-tac, pior, né? bem pior. Aí pode ser bem pior. Tic-tac não, TikTok, né? Eu não sei nem o nome. Se a gente for Mas parar como- pra pensar também, o que é pior, né? Se é o cara que ele é completamente liberal em relação à sexualização, deixa lá as mulheres seminando no programa infantil, caramba.
Ou você chega feminista e fala, bom, isso aí tá objetificando a mulher, tá um olhar sobre a mulher que a mulher não merece e tal, não sei o quê. Vamos dar... Eu sou contra isso aí. Talvez ela cause menos dano do que o... Exato. Mas dependendo do caso, essa crítica está correta. Exatamente. O que falta muitas vezes, eu acho, nesse, digamos assim, meio conservador e tal, é um tipo de bom senso. Exatamente. De poder parar e ver se só tá bom. Porque o outro lado exatamente. que tá criticando olha, isso é aqui ruim. eu concordo. aí. Exemplo, sei lá, a Luiz Helena é contrária ao aborto, ok? Então assim, tá bom? Eu não tô debatendo com você economia, sei lá, outro tempo. Não, eu tô falando aqui, ó, aborto. Ok, estamos juntos Não, aqui. quem aqui é a favor da objetificação da mulher? Pelo amor de Deus. Então, aí... Algum cristão então, assim, consegue, ok, nós estamos juntos. Ou dependendo do caso, você dá pra dizer, olha, você, minha querida feminista, andou lendo o catecismo, porque você tá defendendo o que a igreja tá dizendo há algum tempo. Inclusive... E aí dá até pra dizer, tem coisa mais legal lá, hein? Se você olhar Continua vai lendo. virando Avança mais 5 páginas, vai 5 páginas. Eu diria até que, às vezes a gente bota esse negócio da ideologia, né? Ah, essa pessoa é uma feminista, essa pessoa não sei o quê. Você vai conversar com as pessoas, o pessoal vai ficar bravo. Mas eu tive conversas muito mais agradáveis com feministas do que com liberais conservadoras, na maior parte das vezes. Então, assim, Não, na maior parte também não. Olha, tem tido uma equipe de conservadores aí que vou te falar, a esquerda é um sonho perto. Porra, bicho, sério. Há um problema, há um problema sério que é esse problema da falta de misericórdia, que eu sempre falo. Entendeu? Essa direita virou um negócio. A crítica geral. Eu acho que o Brasil tem. Faça-se as devidas vírgulas. Parênteses. Mas, assim, essa falta de... Cara, não, é o outro lado que defende. Que é uma das más interpretações do Olavo, de achar que o Olavo, tudo é negativo do outro lado. Não, cara, não. Tem muita gente que não chegou lá onde a gente chegou. Eu também era, então, quer dizer, não prestava, tudo bem. Mas eu sei, entendeu? Eu precisei passar... muito agora, mas... às vezes a gente agora atribui menos. Já prestei menos. Não, agora eu presto menos, porque agora tem padrinho até. E padrinho, vou te falar, viu? A gente atribui talvez uma urgência ao combate da ideologia inimiga e esquece da importância da salvação da alma do próximo. Exato, perfeito, bem nessa linha mesmo. Aliás, falando em salvação da alma... Tudo virou urgente. Você tem que ficar de 72 horas, mais 72 é só urgência. Exatamente. Entendeu? E o problema não é a urgência. Tudo bem, se a gente tivesse realmente... Tem coisas que são realmente urgentes. Na iminência de todo mundo ser dizimado, ok, cara. Já tivemos fases muito piores na humanidade, você sabe disso. É uma fase difícil? É uma fase difícil, mas não é a pior fase do mundo. Mário Bros já passou por fases muito piores do que essa e sobreviveu. Tem uma em que o sol sai correndo atrás dele. É um horror. Qualquer coisa derruba o Yoshi e segue viagem. Segue viagem. Mas é só terminar o raciocínio. Será que eu posso? Não, é urgente. já tinha acabado. É urgente. Agora, não, você tá no... Se perdeu na urgência da política. Essa coisa de urgente e gente capitalizando em cima disso. O problema que é o pior é o seguinte, não é um sentimento genuíno. Você sabe que tem gente por trás ali fazendo aquilo só para trazer benefício próprio. Né? Eu acho que esse é o grande problema, sobretudo desse ponto. Instrumentalização do próximo, do próximo. Então, mas que é o mesmo problema do lance do curso lá. O cara não quer ensinar os alunos, ele quer instrumentalizar o cara para ganhar dinheiro. Lobotomia de consciência mesmo. Né? Então, mas não tem caso inocente de algumas pessoas que querem, falam assim, eu já sei sobre esse assunto. Ele acha que sabe. E aí não é uma honestidade. Ele falou, eu preciso passar isso para frente, mesmo que ele não saiba. Porque aí você vai ler, vai olhar lá o troço e falar assim, esse cara está falando bobagem. Mas ele acha que não. Então, mas quais são as referências que ele tem? Exatamente. Então, mas eu acho que pensar não... num caso assim, exemplo, história do Brasil. A gente tem aqui o Pedro Calmon, um exemplo. Bom, eu tenho um parâmetro para saber o que eu sei. Eu tenho um autor que escreveu a história brasileira, longa duração, do descobrimento, Portugal, etc., até o recorte dele ali, governo JK. Bom, ao lê-lo, eu sei o que eu posso dizer de fato que eu domino, etc. Aí, exemplo, eu tenho um parâmetro de poder procurar interlocutores. Dependendo do caso, essa ideia do professor autodidata é uma ideia meio confortável porque não tem interlocutor e não tem margem de comparação. Isso é verdade. Porque depois, se aquele mesmo sujeito fosse, exemplo, em um determinado espaço acadêmico para debater um determinado tema, seria ali jantado. Sim. Porque ele não tem interlocutor, ele acha tranquilamente que pelos seguidores, majoritariamente analfabetos, que ele tem domínio sobre o tema.
Então, para mim, tem um pouco de presunção nesse sentido. Então, presunção sim, mas não pode ter uma certa inocência nisso? Quer dizer, Mas tudo bem. todos são. Eu acho que a nossa maior todos são crítica... picaretas? Não. Não, assim, de maneira alguma, né? A gente teria que analisar especificamente cada caso. Mas dentro da questão, assim, ó, história do Brasil, quero lançar um curso. Aí eu tenho um tema, como eu, de fato, isso é um exame de consciência, que talvez a pessoa nem tenha feito isso, como eu posso dizer que eu sei aquilo que de fato sei, aquilo que o Olavo indagava, né? Bom, quem é o senhor das tuas ideias? Bom, quem é o senhor dessa sua certeza de que tem domínio sobre aquele tema? Sim. Então, essa falta de consciência, se você não tem isso, você não consegue de fato ensinar, porque um professor, ele está cotidianamente em confronto com o fluxo de consciência vibrativo, lidando com as mais diferentes realidades. Acho que nem só um professor. Não, mas eu falo por esse ângulo que o professor, dependendo do caso, assim, ó, seja de professor de uma escola ou professor internetico, que leva a sério o que faz, está sempre em contato com as mais diferentes realidades humanas. É mãe que quer aprender para poder ajudar o filho, é o aluno que tem uma biografia terrível, dramas familiares, etc. O professor tem que ser um socorrista e, ao mesmo tempo, aquele que ajuda intelectualmente. Então, esse exame de consciência, na minha forma de ver, assim, ó, quem não fez previamente, não questionou aquilo que sabe, independentemente da área, não está apto a ensinar, porque não fez o rudimento mais básico. Mas Pode ser inocente, mas pega Pode ser por uma inocente. presunção. A nossa grande crítica é o cara aquele que ligava para cá. Vamos ver, como fazer para ganhar dinheiro, Cara, não sei o quê. Luigi, um exemplo A pergunta de $1 milhão, a gente literalmente. não somos especialistas em literatura, gostamos de literatura. Sim, que é bem Adoramos diferente. literatura. Mas assim, eu vejo no Instagram, cara, menina de 20 anos. Gente de 23 Deitando anos. regras. Deitando regra. Porque eu só leio os clássicos. Nossa. Tudo bem, cara, tudo bem, faça o que você quiser da sua vida, mas primeiro, você está cometendo um erro gravíssimo, não para os outros, porque os outros vão te superar facilmente. Eles vão perceber o seu charlatanismo, mas é com você. Você está só se enganando, cara. Você está só se enganando. Que Então, mas história é essa aí- de só ler os clássicos? Muitas vezes Então, o remédio para isso aí não é nem... A pessoa não precisa nem ir muito longe, não precisa ir para um espaço acadêmico debater. No caso da literatura, a menina, eu entendo de literatura porque eu conheço isso, isso e aquilo. Ó, tá bom. Você pega a história da literatura ocidental do Carpo e fala, esse sujeito conhecia isso aqui, só dá o índice para ela. Ela vai falar, tudo isso? ela vai falar, rapaz, eu não sei nada. Exatamente. Não Só precisa que ir muito. dependendo do caso, a própria assembleia, assim, seguidores, alunos, acabam endossando, Isso, pensando, e aí... Mas o cara aí entra é bem num- essa coisa do que a gente está falando de novo, porque o cara, para vender, quando então. ele não tem esse conteúdo, ele fala, não, é agora, não sei o quê, é urgência. não perca, é o sentido de urgência, e isso é falado nos marqueteiros também, que tentavam vender as coisas pra gente. Não, a gente precisa do sentido, eu odiava isso, cara. Tudo bem, alguma coisa de marketing você usar, não é também crime, nem problema Não, nenhum, de forma mas, alguma. cara, você precisa estar, pelo menos eu falo assim, o que eu vou te entregar é o que eu tô te dizendo que eu vou fazer. Bota um E é contador falso. possível fazer E marketing aí você com faz verdade. em cima disso. Com verdade, exatamente. Com verdade. Exatamente. Exemplo, não vejo nenhum problema e eu trabalho dessa forma. Olha só, o tempo de matrícula, 9 dias. Sim, então. Eu não estou pensando que no 10º eu vou estendi aqui por causa de inúmeros então. pedidos. Aí você vai ver os inúmeros exatamente. pedidos, tem um Você- comentário, tem dois. Entendeu? É o cara fabricando comentário dele Exatamente. mesmo, é. Ou seja, assim, não. exatamente. E eu trabalho com a ideia que um professor que mente na forma de anunciar o seu curso, ele já não é de fato vocacionado, né? Mas Uma eu queria vigarista. voltar para uma questão anterior que é mais difícil para mim, do urgente e importante. Eu acho que a coisa mais importante de todos nós aqui devemos concordar com isso, pelo menos nós quatro você concorda, eu imagino que você, é salvar nossa alma, certo? Porque a gente, como cristão, amar a Deus É a todas as urgente e coisas. é importante. É urgente e importante, é a coisa mais importante. Mas vocês, assim como eu, não tem uma dificuldade enorme de colocar na frente, por exemplo, do seu filho? Eu, cara, olho pro meu filho e olho para... Se meu filho tá, sei lá... Eu nem sei dar exemplo direito. Abraão e Mas Isaac. é você amar... exatamente. É isso. O quê? Perfeito. Abraão e Isaac. Ah, sim. Você chegar nesse ponto. Claro, por isso que Abraão é Abraão, né? É. Mas essa dificuldade de entender a importância da sua alma, vocês têm também? Porque eu sei racionalmente, mas
viver isso. Não, e a força... Você não, que você não tem. Mas a força do primeiro mandamento, ela é explícita e é um desafio constante, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Todas as coisas. Todas Cara, as coisas. É o mais complicado. É Então, difícil. sobre todas as coisas. Até porque a gente aí, tá dependendo sempre do caso, assim, o sujeito tá... Não que, evidentemente, não seja pecado, mas o sujeito tá lá, assim, ó. Nossa, bati um punheta. Puta merda. Não, mas, meu querido, o primeiro mandamento, você já não cumpriu ele aqui. Não é esse. Até você botar a mão no seu peru, entendeu? Olha, assim, ó. Olha. Foi um longo caminho. Então, essa chegar falta aí, de teve consciência que sobre o desenrolar primeiro fio, mandamento, só o primeiro mandamento em si, se ele fosse meditado uma vez por dia, com propriedade, já modela uma vida, né? Sem dúvida. Não, a gente lá tá trocando Mas tempo a inteiro. gente sabe da dificuldade. Não, total. mas E assim, eu não tô falando isso como... já dominei o eu primeiro amo a Deus sobre todas as coisas. O lance que você falou da bronha é justamente porque, assim, é ali que ele se culpa, né? É só na bronha. Só na bronha. O resto todo, o cara fio, tá né? achando que Cara, ele tá abafando, né? Quantas segue vezes o foi fio, né? confessar com um pecadinho, que é o pecadinho de estimação ali, e os outros ali rodando, e eu falo, não, esse aqui é o... Não, é uma... Ou a pessoa para e pensa assim, ó, não, eu tô em pecado grave, porque eu bati uma p***, mas em contrapartida, assim, a pessoa já tá em pecado grave aqui, ó. Só que ela nem se deu conta, por causa, exemplo do primeiro mandamento, é um caso. Inclusive, isso o pessoal que não tem religião consegue entender, por exemplo, a questão da verdade, né? Não é sobre o sujeito falar, não, eu não posso mentir aqui eu tenho que me policiar para não mentir. Não. Antes de não mentir, você tem que valorizar um negócio chamado verdade. Né? Porque senão você vai... E o próprio Cristo se definiu como verdade. Exatamente. Ou seja, a verdade é tão forte que o próprio Cristo se define como tal. Né? Ainda nessa questão sobre mandamento, etc., eu vivo muito o dilema de Pascal, né? Olha, eu vou passar mais tempo morto do que vivo. Então, assim, ó, eu acho que assim, ó, é melhor... Quem não? Entendeu? É melhor aqui, ó, não... A aposta é o Isso. seguinte, cara, eu só ganho, eu só vou ter ganho se eu acreditar. Não vou ter perda. O resultado é ganha e ganha. Né? Ou seja, no final é a gente querendo salvar o próprio rabo. Não, mas e aí a gente tá o tempo inteiro Claro, mas trocando. aí é um treino, aí você acaba melhorando um pouco, né? Por menor que seja o seu avanço, se você treinar mesmo, né? Tentar. Se não desse pra melhorar, se eu só tivesse como piorado, eu já tinha misericordiosamente Não, e fora que, encerrado. assim, exemplo, se a gente for entrar numa perspectiva do René Girard sobre castidade, um professor que não estabeleceu um fluxo de consciência adequado, que ensina o que não tem propriedade, segundo o René Girard, está pecando contra a castidade. Se eu não avalio um aluno, exemplo, aquele aluno tem de fato condições de ler aquele autor que eu indiquei, eu posso, dependendo do caso, indicar um livro que pode destruir aquela vida. Exato. Você está fodendo com ele. Exatamente, eu estou Por isso pecando que é contra a contra- castidade. A castidade intelectual, Não, a sim. pureza, Sim. porque a relação da castidade é com a pureza. Tá. Sim. O pessoal... O pessoal eu me incluo nesse pessoal, né? É o sexo. Porque a sexo. gente vive num tempo, e assim, né? Esse tempo é vasto, né? Processo muito sexualizado. O Gilberto Freire dizia, né? O Brasil foi primeiro sifilizado para depois ser civilizado. Que demais. Isso é muito Então, bom. a gente tinha auto da Inquisição no século ali, pô, a gente tá falando assim, ó, século XVI, século XVII, com auto da Inquisição, colocando assim, olha, tem gente que pega a imagem de santo e utiliza como um equipamento sexual. Pessoal da auto da Inquisição. Então, dependendo do caso, a gente para e pensa assim, não, peraí, tem um drama nacional aqui, o Brasil é, de fato, desde a colônia, um país de tensão sexual. Isso tá na cara de prova de caminha. Sim. Na cara. Tensão sexual tá aqui. Como é que a gente não vai, enquanto mentalidade, pensar no sexto mandamento, muitas vezes de uma forma tão restrita, né? Sim, aí vem século XX com Freud, etc. Aí- pô. Aí vem TV, vem TV, isso, vem vem- tiazinha, feiticeira, Xuxa, volta pra Xuxa, volta pra Xuxa. Xuxa com Volta pro volta 6 anos de Volta idade. pra chuva, volta pra chuva, acabou, cara. Acabou. E essa redução, a gente sente essa redução e aí é complicado a gente também sair desse, né? Tem que ser um sim, processo, sim. claro. E Tem outra? a graça, tudo bem, mas a graça não vem fácil assim, cara. Assim, Não Para vai- alguns, para santos vem. Não, é o mas nosso caso. Pra santo não é que vem fácil, né? Porque o cara já tá cara muito também mais já educado, né? não, e dependendo do caso, assim, ó, a gente tá falando do século XX recente, é o tempo preservativo, anticoncepcional, Sim, sim. revolução Sim, sexual. sim. Revolução Tudo sexual. é muito, dentro. isso tudo é recente. A gente Para a tá na história pele, humana é recente. Quase nada. É Quase ontem. nada. Ontem. É ontem. E é engraçado porque é recente, mas já houve movimentos muito parecidos. Você pega na Bíblia, Babilônia, aquelas coisas assim. Sim, você fala assim, Sodoma e Gomorra. aquela
Inclusive, tem uma generalizada, coisa não muito sei o quê. boa. E o cara que hoje tá falando em sexo, o cara acha que é o primeiro. Antigamente, Não, todo mas mundo era isso careta a na vida contracultura inteira. é que alimentou essa ideia de que estavam inventando o Revolucionando, sexo livre. Né? revolucionando, Esse, inclusive, um baile funk perto das festas dionisíacas lá é brincadeira de criança, né? Bobagem, é uma besteira. até porque lá tinha decapitação, era muito legal. pô. Tinha Era mais animais, divertido, né? Coisas tinha assim. animais. Se a gente Uma parar pra girafa pensar, aparecendo. tem inclusive uma coisa muito Cabra. positiva. Muito positiva Cabras. nessa desgraça toda, que é o seguinte, tá ruim, tá zoado, teve um monte de coisa ruim, mas o bom é que pelo menos a gente tem um almanaque de coisa errada e dos seus resultados pra olhar pra trás e checar e não fazer cagada de novo, né? Pelo menos você sabe como é que se Mas desenvolve. o tudo na vida, quando você coloca a ordem das coisas no lugar errado, você se ferra, né? O sexo, por exemplo, é um exemplo, já que a gente entrou nesse assunto. Quando você trata o sexo como uma urgência, você vai lá, aquela vontade, aquele negócio, aí hoje a gente vive nesse tempo que as mulheres estão mais dadas e os homens também estão aqui, né? Vamos fazer, né? Como E aí, Sempre fomos, né? Os homens estão dados. os homens também. sempre foram dados. Tem né? dado. Tem Os dado, homens têm tem dado dado muito. mais do que... Enfim, mas essa liberdade que... Tu é um homem dado? Você tem dado em casa, né? Esse é um clássico. Clássico. Mas Lance os dados. Não, mas o que eu quero dizer é que aí você pega a urgência dos seus como é que é o nome disso? Instintos mais primordiais e quer resolver o instinto. Quando você coloca o sexo no lugar certo, que é dar a importância que ele tem, fala, cara, eu vou guardar isso para uma pessoa especial, vou fazer isso de um jeito legal, vai ser muito mais legal. Então, quando você alcança o importante, coloca ele na frente do urgente, tudo fica mais legal. Né? Não é porque a gente não gosta de sexo, a gente gosta tanto que a gente deixa para o lugar. E Sim, mas não precisa ser um aí que babuíno, entra num ponto que difícil, hein? desde o tempo escolar, por exemplo, né? Imagine o seguinte, tá bom, tem 12 anos, retomemos aqui o nosso tempo escolar, eu tenho 12 anos, eu chego na sala de aula e digo, olha, eu não me masturbo, 12, 13, 14 anos. Como é que vai ser a reação do processo da turma? claro. Nossa! Não, Enfim, ou seja, execrado. esse modo de enxergar a sexualidade dessa forma, assim, muitas vezes bestial, objetificada, etc., vem desde, assim, ó, do início da puberdade, início da adolescência. E na escola, dependendo do caso, essas zonas de tensão. Exemplo, olha, eu usei até a minha realidade como um parâmetro. Eu com 13, 14, 15 anos... Ó, o menino chega ali, o colega, e diz, eu assisto Naruto, eu vou pra missa com meu pai. Nossa, Vai ser sacaneado. Vai ser sacanagem. entendeu? Sim. Ou seja, você já tá intoxicado daquilo. A menina quer beber, O que é BV? que nunca Boca beijou, a virgem, boca virgem. boca virgem. Bolsa de Entendeu? Eu valores. sou do tempo do BV, entendeu? Não, a propósito dessa semana, a minha mulher estava falando com uma amiga dela do trabalho, tava um drama na casa dela, porque a menina estava sendo pressionada pelas amigas que ela precisava beijar. E ela falou, não, eu quero achar o cara certo. Aí diz que elas riram, falaram assim, não, a gente não está falando de cara, meu amigo, a gente está falando de beijar geral. Não é? Meninos Entendeu? e Beijar meninas. meninos, meninas, não sei o que lá. E a pressão, a menina chegou em casa muito mal e falou, o que eu faço? Você vê que Vai lá e loucura. soca a boca. E assim, A e menina ela ainda tem e ela tá 13, bem 14 educada, anos. porque se Sim, ela sim, chegou, ainda sim, foi exatamente. pedir socorro. Sim, exatamente. Porque E dependendo olha do que a caso, amiga é meio progressista, entendeu? Não é nem... Sim. É que tem lá um certo... Não, isso é um pudor, né? pudor. Aí, com a virgindade, é o mesmo processo. Sim, sim. A menina, dependendo do caso, se vê pressionada. O menino, um outro processo também, com pressão. Também. Então, Quer dizer, a molecada cria urgência ali. Você tem que e soltar. aí sua- eu pego o gancho até do Perereca. que o Felipe falou. Eu vivi isso, exemplo, né? Acho que nossa geração Não, aqui... eu vivi, é que eu quero chegar num ponto que tu tocou, cara. Eu vivi o lodo, né? Intoxicado pela miséria humana. E aí, quando eu conheci a minha esposa, o meu desejo ali era ser virgem. Eu nunca imaginei que eu fosse desejar em algum momento. Assim, não, massa. eu queria nunca ter sido tocado por nenhuma mulher. Olha só. E até então, pensava assim, não, beleza, pequei, errei, aconteceu, minha biografia foi, acabou, tudo bem. Só que eu me senti constrangido de parar e pensar assim, não, olha só, já fui tocado, mas não, eu queria ser teu.
Eu queria ter, naquelas coisas que a gente não tem controle, né? Sim. Eu queria ter te conhecido antes, queria ter tido uma outra vida para poder, de fato, ter tido essa experiência com você, sendo a única mulher que me viu pelado. Então, assim, a pureza, a castidade, riu, eu fui né? entendendo uma outra chave. Eu fui entendendo Viu pelado e não riu. Entendeu? Exato. Eu fui entendendo uma outra chave, entendeu? Eu fui assim, ó. Sim, não, sim. peraí. Assim, ó, tem uma beleza. Porque dependendo do caso, a gente vive todo esse processo escola, a gente acaba meio que naturalizando. Sim. Dependendo do caso, a gente começa ali uma aproximação espiritual, a gente fica ali com aquele pé no mundo, pé na igreja, aquela coisa meio de Santo Agostinho, né? Não, sim, mas sim. além vai. Somos todos a hashtag, somos hashtag, todos Santo somos Agostinho. Assim, mas Antes além fosse vai. Somos, antes da conversão. Antes da conversão. E aí a gente fica naturalizando, beleza, a gente sossega. Aí o que acontece? Tá, tudo bem, sosseguei e tal. Aí quando eu conheci a Luísa, eu parei, assim, me sentia constrangido de fato. Eu queria, não, pera aí um pouquinho, eu tô pensando isso aqui numa outra chave que eu nunca imaginei que fosse possível de pensar, entendeu? E você vê que é um negócio mais profundo, né? Que a gente tinha comentado que é bom. É questão de percepção do fim último, né? Você fala, bom, pra que serve o sexo? Ah, serve pra isso, então não é pra fazer aquilo. Acabou, né? Mas você já tinha entendido pra que servia, né? Já tinha entendido pra que o negócio servia. E de repente, não é que você entendeu uma coisa. Você teve uma experiência de conhecer uma pessoa em contato com aquilo, você enxergou mais profundamente onde é que estava o tem uma coisa problema, completamente né? diferente de gozar com o pau e gozar com a alma, sabe? Sim, um ponto é esse, entendeu? E quando você vive esse fluxo, assim, peraí, tem um contraste aqui objetivo, assim. Tem algo que é carnal, tem algo que é espiritual que se soma ao carnal. É como se todas as intimidades outra anteriores tivessem sido assim, tipo, cara, tá tudo errado, tava tudo errado. Eu queria apagar isso, porque isso é intimidade. É, exatamente, que assim, Isso não, é peraí, intimidade. assim, eu sou virgem. Porque assim, isso aqui eu nunca tive. Sim, Isso aqui, peraí, isso aqui eu nem achei que fosse possível. Agora, é interessante porque não precisa... A gente estava falando da escola, mas hoje a coisa está tão degringolada que, mesmo da minha idade, estou no meu segundo casamento, não casei na igreja na primeira vez, consegui. Então não deu certo. Então é o primeiro casamento. O primeiro casamento. casamento. No civil, né, tal. Mas a gente comentou com algumas pessoas do tipo, vamos tentar segurar, assim, até casar na igreja um tempo, né, e tal. E, assim, como assim? Por quê? E tal. Eu vivi uma experiência, assim, nessa situação de contraste. Eu fui casado, eu me separei. Aí, tá bom, solteiro, depois de um tempo completamente fora dessa realidade. Aí, dependendo do caso, tu, sei lá, derrubou cerveja sem querer numa menina e aquilo ali já abriu um portal do pecado, entendeu? Sendo assim, peraí, no meu tempo não era assim, entendeu? Peraí, eu só tropecei em você, sabe, assim. Então eu percebi que a coisa tinha mudado num nível patamar, assim, né? nossa, Não, nossa. um abismo. Sim, de 2003 para 2018 eu vi dois tempos, parecia assim, 50 anos, assim. Mas o que me assustou, o que me impressionou nisso é, assim, duas pessoas mais velhas que né, já viveram e tal, e você decidiu uma coisa que, independente se a gente fosse... A gente tava só comentando, estamos pensando, já foi quase um escândalo, assim, é engraçado isso, né? Pessoas E dependendo... porque essa é a mentalidade... E a pureza choca, dependendo do caso, mais, ou a tentativa de buscá-la, mais do que o escândalo. Então, por exemplo, a pessoa fica mais escandalizada com um discurso assim, com uma tentativa de algo assim, do que, sei lá, com a maneira como se veste, como se porta, a maneira, dependendo do caso, como ela avalia a própria biografia, as pessoas com quem ela já se envolveu, a falta de critério, essa coisa toda, né? A gente faz o famoso não me arrependo de nada. Essa eu adoro. Isso é interessante porque a gente Ou faz... tem outro, né? Você é um merda. Não, tem Você o não clássico. sai- Tem o clássico também, que é o Lavô tá novo, né? Lavou tá novo. Esse é o clássico. Lavou tá novo. A gente volta faz um link com o tema da solidão, porque é isso. Você não tem interlocutor mais.
Você não pode falar dessas coisas, as pessoas elas perderam, cara. Se uma pessoa ela está restrita, por exemplo, ela quer sair disso e está restrita ao círculo de amizades que ela conheceu na infância, que ela conheceu na juventude, ela está completamente sozinha. Inclusive, completamente sozinha, porque é isso, cara. Vai ficar todo mundo vai ficar escandalizado. Você falar assim, não, eu quero ir para a igreja, eu não quero. Domingo eu vou para a igreja. Não quero mais ter essa vida maluca que eu levo. Um dos motivos pelos quais esse tipo de programa que tem algum apelo na internet é porque as pessoas simplesmente elas não param e sentam para conversar. Eu tenho certeza que se a gente perguntar para a audiência mesmo, cara, qual foi a última vez que você sentou e falou com uma pessoa sobre coisas que estavam acontecendo no seu interior, que estavam acontecendo no interior dela, e que são de fato importantes, ao invés de falar das urgências da coisa do jornal, do que acabou de acontecer, isso aí. as pessoas não O conversam. small talk, né? Que fala aquela coisa do jogo da estava semana. vendo o Quinto Elemento. E não que tenha algo de errado com o small talk, mas é tipo fast food. Você pode comer de vez em quando, mas se você De vez em quando você precisa comer. viver daquilo ali, lascou. E dependendo do caso, é um meio de socialização, né? Dependendo do ambiente que nós estamos, tire o futebol daquele lugar. Sim. Dependendo, você é o chatão, o intelectual, Pois é. Exato. entendeu? Não, e é um meio, dependendo do caso, de aproximação. E se eu paro e penso, né? Se o próprio Cristo falou em parábolas, então quem sou eu para querer sempre conversar na minha torre de marfim? Sim, Eu também acho. Isso Quem também sou eu? Não, né? tem isso total. Mas a questão é que... É que há um tempo para cada coisa, né? O Nem Eclesiastes, parábola. já dizia o Eclesiastes, né? Há um tempo, Nem parábola. Às vezes ele chegava e falava, tá com algum negócio, algum probleminha aí? Resolvi. Eu falei, ele não falou, sabia que eu sou o Messias, que tem a verdade? Não, ele resolve o problema do cara, senta e come, né? Mas tem essa questão do cara só comer o fast food. Ele não tem um amigo para conversar, alguém que você possa realmente falar isso, porque às vezes é esse pensamento de massa De patota, né? completamente e de que fechado. alguém não possa ouvir, e a gente, o conservador sofre mais isso, porque o espírito do tempo é progressista e tal, mas de você, mesmo que seja alguém que pense diferente, fala, pô, que interessante isso, você vai tentar isso, pô, acho legal, por que você quer? Né? Você ter o interesse de ir um passo além, mesmo que seja, as pessoas não precisam pensar igualzinho para Thomas conversar. chegou aqui hoje, a gente só tava no small talk, olha, small ainda era... Não, é legal. Media talk. Media talk. Esse negócio tá tão bizarro que, assim, eu tenho uma amiga de infância, que é amiga de infância. Ela é meio progressista, tem, tatuado, cara... E ela postou... valeu! Não, aí é tipo... Não, você olha... Não, mas tá certo. Não, então, e aí, tipo, ela postou um negócio lá, meu, tipo, me marcou no Instagram, eu repostei. Cara, o maluco me mandou uma mensagem e falou, cara, como é que você conversa com essa menina? Você falou pra ela fala Lula 13, você faz o L. Tá doido, Onde mano? está a imaginação de uma pessoa dessa? Que loucura então, é essa? Onde está a exatamente. imaginação de uma pessoa dessa? Não que não existam esses estereótipos, né? Sim, Quer sim. dizer, mas, Olha, mas é não menos- são bem muito menos do que o pessoal imagina. né? Cara, para. O que mais é Pô, e importante? tem alguma coisa de bom nisso? Temos que ver o que é bom. Urgente, daqui a pouco vai ser a minha vontade ao toalete. Não, urgente. Cara, isso é uma coisa que eu acho legal que o Morgan fala de vez em quando, Flávio. Você lembra quem é o presidente da Câmara em 2016? Sim. Tipo, a gente fica o dia inteiro na internet. E o cara fala, não, e o cara, ferrou, não, vai ter eleição passou agora, esse. acabou. É. Existiu na história do Brasil um momento pior que esse? Você que é olhando. Porque eu tô perguntando, não que eu acho, mas você ouve por aí e fala, acabou. O Brasil acabou. Acabou, porra. Acabou? Pacheco faturou, pronto, não. acabou tudo. A gente já Esquece. teve tretas Não, fortíssimas, sem né? dúvida. Tipo, Estado mesmo Novo. Getúlio ali, exatamente. Gente morrendo, né? Estado Novo. Estado Então, assim, que foi muito pior, foi a pior ditadura Da nossa história. brasileira. Né? Então, esse é um exemplo. Então, assim, entre o Estado Novo, sem ser anacrônico, mas entre o Estado Novo e agora, a gente desfruta na comparação entre os dois momentos De alguma liberdade. de alguma liberdade. Mas será que não é a questão de para onde está indo, para onde está apontando? Que Não, as pessoas aí estão o que acontece é o seguinte, né? A pessoa pode imaginar, presumir, até com alguma fundamentação, Sim. mas não é a realidade que ainda estamos vivendo. Então, assim, olha, estou presumindo, imagino que, exemplo, o TSE nasceu na ditadura de Vargas. Nasceu ditatorial. Hoje, Tá no dependendo do DNA. tipo de interferência que estabelece, está na gênese do processo, nasceu assim. O MEC nasceu na ditadura de Vargas, nasceu para ser totalitário e ideológico.
Hoje, se o é para cumprir de fato aquilo que foi estabelecido desde o seu princípio. Do nascimento. E assim, a gente poderia seguir. A história republicana no Brasil é uma história, assim, forjada em golpes. Deodoro é um Quantidade golpe... de vices, né? É, Eu sempre me surpreendi com isso. Quanto vice foi presidente? E vice conspirando. Já nasceu assim. Então, ó, Deodoro assume Primeiro golpe. e é golpe ali. O que vai acontecer? Ele vai tomar. A primeira ação dele é censura. Imediatamente. Censurou. Aí o Floriano Peixoto deu o golpe. Deodoro sai, indignadíssimo com o exército, etc. Pediu, inclusive, para ser enterrado sem farda militar. Floriano assume. Floriano não quis entregar o mandato para o Prudente de Moraes. Aí dizem que, assim, destruiu, sujou, etc., o catete, enfim, para o Prudente de Moraes chegar ali. Nossa, terrível. O que vai acontecer? Olha só. Não quis entregar. Molecagem, né? Prudente de Moraes, primeiro presidente civil do Brasil. Sim. Aí, o que vai acontecer? O vice, o Manuel Vitorino, tentou conspirar. O Prudente de Moraes passou mal, tentou tomar o mandato. Tentou. O Prudente de Moraes tem que voltar às pressas, assim, ó. Aí vem o Campos Salles. Aí o Campos Salles, política dos governadores. Percebeu de fato assim, ó, não, terrível, né? Até agora tá todo mundo conspirando um contra o outro, etc. Então eu vou organizar política dos governadores, que é a gênese desse centrão, do que a gente chama hoje de centrão. Nasceu ali. Campos Salles. Dependendo do caso, a pessoa vai ali e pensa, o centrão, tá bom, nasceu quando? Faça aqui um painel dentro da história brasileira. Nesse movimento, sai Campos Salles, vem Rodrigues Alves. Aí nós tivemos, assim, com o Rodrigues Alves, todo aquele processo de, assim, de remodelação do Rio de Janeiro. Aí o Rio de Janeiro foi basicamente refeito, assim, moderno, etc. E a gente começa Pereira ciclo. Passos, É a política isso? do Pereira Isso, aí a gente começa nesse momento, assim, aí, assim, é todo um contexto, começa com o Rodrigues Alves e avança, né? Que vai ser, assim, desde demolição do Morro do Castelo, Sim. Os quiosques, né? alargamento de casarões faixas, enfim, né? O que vai acontecer? Vai assumir, então, Afonso Pena. Esquina com a... Que morre. Que morre. Eu ia fazer Assim, e morre, assim, metade do mandato. E quem assume? Nilo Peçanha. Primeiro presidente negro da história brasileira. Dependendo do caso, a pessoa nem sabe que o Brasil já teve presidente negro. Dependendo do caso. Dependendo, não. Entendeu? Grande. O Joaquim Barbosa, eu lembro de uma vez que ele disse que queria ser candidato e tal, que o Brasil precisava de um presidente negro. Entendeu? Não, Olha o grau de Eu não sei se a informação. frase era dele ou se atribuíram a frase a ele, né? Mas eu lembro desse Não, e zum, zum, zum. não sei se foi ele, mas eu me lembro que o PT, que foi o cara que indicou, né? Falou o que era o Joaquim Barbosa, primeiro. que foi o primeiro negro no Supremo. e não era Que é também, mentira. né? Né? Teve E outro aí, que eu não lembro lá. e aí a gente começa nessa linha, ok, Nilo Peçanha. Depois de Nilo Peçanha, vem Hermes da Fonseca. Aí, com Hermes da Fonseca, a gente tem um outro modelo de política. Aí é um presidente que é sobrinho de Deodoro da Fonseca, que é um militar, toda uma conjuntura complexa. E aí, na sequência, vai morrer o Pinheiro Machado, que era o articulador político que organizava, de fato, esse pacto oligárquico. Não tinha nada O de café Machado com foi leite. assassinado. Foi assassinado. No hoje bairro do Flamengo ali. Aí foi assassinado ali. Aí então, só nesse momento, nós tivemos conspirações, censura, até que a gente vai chegar, exemplo, na presidência do Arthur Bernardes, que governou o Brasil em estado de sítio. Integralmente em estado de sítio. Censurou, chegou a organizar algo que, assim, sem ser anacrônico, mas lembra um pouco o campo de concentração. Aí tinha um zum, na época, que é engraçado, né? Que chamavam ele de Rolinha, porque o catete tem ali as aves e tal, né? E falavam que o Rolinha não iria chegar no catete. E Rolinha na conjuntura dupla, né? Sim. Sim, entendeu? E ele mandava censurar, fizeram um samba, mandou censurar, mandou perseguir charge, etc. Que era algo que no Império, da parte de Dom Pedro II, não havia censura. Deixava mesmo. Dependendo do caso, a pessoa olha e pensa assim, nossa, como é que permitia isso? Porque tinham jornais que pregavam a decapitação do Conde D, assim. Sim. E ele deixava. Então, da parte de Dom Pedro Charges, II, né, não havia censura, da parte dele. Em contrapartida, na República Brasileira, é censura até que a gente vai chegar. Aí sai o Arthur Bernardes, aí nós já estamos falando assim, ó, final da década de 20, Washington Luiz, Júlio Prestes e Getúlio assume. O
que é importante dizer? Quem respaldou todo esse processo, censura, ditadura, etc., na história da nossa república? O Exército. Então, Que é onde os negros estão lá. Defenda nossa liberdade. Defenda nossa liberdade. Que maravilha isso, né? mas essa pergunta foi justamente... E foi legal você fazer esse panorama, assim, a história do Brasil a jato. Para mostrar justamente para as pessoas, que eu acho que, falando já do lado bom, que a gente, esse ano é o nosso mote, que assim, calma, né? É legal você ser informado, saber o que está acontecendo, votar conscientemente, não sei se o quê. preparar Mas e criar se alguma preparar para resistência alguma coisa. inteligente. Mas, primeiro, o mundo não acabou, nem vai acabar informar. amanhã. E E segundo, você tem que fazer a coisa no longo prazo. Não adianta você ficar todo dia querendo uma mudança agora, urgente, sem pensar no que é importante para construir um país. E fora que Não, também... e dependendo do caso, a pessoa assim, sou católica e rezo o Salve Rainha e esqueceu daquela parte, olha, Vale de Lágrimas. Olha, isso aqui nunca foi a Disney, sei lá, entendeu? Entendeu? Pô, assim, ó, Vale de Lágrimas. Aqui, assim, neste não, parque de diversões, pô, não. assim, Neste ó, Vale de Lágrimas. Santa Felicidade foi devorada dentro do Coliseu, assim, sabe? São Pedro foi crucificado de cabeça pra baixo. Então, assim, peraí, São Não, Paulo e pediu, decapitado. né? Não, O São Pedro ainda falou, não posso ser crucificado igual Cristo. Ele Pediu para ser então, ou Dá uma seja, ajustada aí pra não ser há igual. uma né? certa... São Domingos pediu para tostar do outro lado. do outro lado. Santo Estevão foi apedrejado. Pois é. Então, falta, dependendo do caso, assim, uma compreensão maior sobre a história dos mártires. A pessoa Um zoom out, assim, Exato. né? Tipo, E outra coisa, além do zoom out, tem o zoom in também, que as pessoas não fazem, que ó, tá beleza, mas tá tudo ruim. Pô, mas olha pra sua vida aí, rapidinho. Tipo, tem pessoas que te amam perto de você. E às vezes você não tá dando atenção pra elas porque você tá na loucura. E a do- discussão, dependendo do caso, tá ela brigando não assim, ela não entra no ponto que talvez interesse mais, né? Exemplo, a pessoa não quer discutir o STF segundo uma argumentação institucional. Ou seja, eu quero entender quais os problemas das instituições brasileiras. Não. Se o STF censurasse quem ela deseja que fosse censurado, sim. Tava tudo bem. Tudo bem. tá 100%. foi o problema da Lava Jato. Né? Entendeu? Então, assim, tudo bem. nessa dinâmica serve. Exatamente. Entendeu? Então, o debate não fica institucionalizado. Exemplo, Ministério da Educação. Pedro Calmon já foi ministro da Educação. Nesse modelo que nós temos, se colocar, sei lá, Aristóteles para ser ministro, não vai dar ia certo, funcionar. né? Ou seja, o modelo O está modelo é errado. ruim. E aí a gente continua nessa dinâmica. Ou seja, vamos conversar sobre os problemas institucionais do Brasil, uma conversa séria, profunda, que não é efêmera, Importante. importante, E não urgente. e tentar Quer dizer, enxergar, urgente também. tentar enxergar o macro, tentar enxergar de fato. Olha só, exemplo, eu falava isso muito em aula. Dependendo do caso, assim, nossa, olha a conspiração que o Temer fez com a Dilma. Olha, isso não é inédito na história brasileira. Vice conspirando e tal. Olha, a República nasceu assim. Então, ou seja, tem uma tradição aqui. Nossa, não dá para confiar no Exército. Olha, quando o Exército de fato atuou na política brasileira, a gente tem uma série de nuances, de problemas, etc. Nós não estamos falando do General Osório, do Duque de Caxias, os pracinhas. Não. Nós estamos falando de um processo de um agente do Estado que durante a República fez poder. parte dos gabinetes de negociação. Luiz Carlos Prestes foi formado onde? No Exército, ele é militar de ofício. Saiu do Exército e dentro, assim, do Exército, inclusive, ele acabou conhecendo boa parte do que ele viria a interpretar na leitura que ele fez de Lenin. Ou seja, positivismo vem de onde? Sim. Na disseminação brasileira, das escolas militares. Então a gente começa essa dinâmica tentando entender assim, olha, a história brasileira ela tem seus dramas, ela tem suas dinâmicas, você não precisa banalizar achando que a gente está vivendo... E tá tudo bem. Tá tudo bem. Lógico. Não se trata Também disso, não é alienação, não é uma defesa por uma alienação, mas assim, estudar história te dá um estado de consciência de que dependendo do caso, olha, usando aquela dinâmica bem popular, né? Olha, você é uma gota no oceano, entendeu? Sim. Quando se olha em perspectiva. Total. Imagine assim, a história brasileira cheia de atentado com o presidente. Prudente de Moraes sofreu atentado, Dom Pedro II sofreu atentado. Então a gente vai botando assim, ó, sequer o episódio que aconteceu com o Bolsonaro, o atentado que ele sofreu, sequer aquilo ali é necessariamente inédito. Então assim, o presidente preso, nós já tivemos isso também. Articulações escusas, já tivemos. Eleições com resultados assim questionáveis. Nossa, a República foi feita assim.
Ou seja, ao que tudo indica, por exemplo, o Rui Barbosa venceu o Hermes da Fonseca, lá na eleição que ganhou o nome de campanha civilista. Olha, o que parece ele venceu. Mas quem assumiu e quem venceu foi o Hermes da Fonseca. E aí? Tá ali. Aí o Getúlio vem, o Getúlio era um gênio, né? Ó, tudo que nós vivemos aqui em matéria eleitoral realmente é fajuto, né? Precisamos então criar um tribunal para cuidar disso. E eu criei na minha ditadura. O Getúlio, dependendo do caso, ele é endossado e tratado insensado e tal. Sim. O homem que permitiu o voto feminino numa ditadura. Que voto que ele permitiu? Ou seja, é no texto, entendeu? A gente tem essa cultura meio pombalina também. Sim, aquela criança tá, se escreveu tá ali. aconteceu. Então, assim, dependendo do caso, a gente vai, sei lá, no banheiro do shopping. Aí tem aquela plaquinha assim, favor urinar no lugar certo. Aí a pessoa que está realmente inclinada a destruir o banheiro, nossa, Vai falar, não. Agora. Exatamente. agora, aprendi a cair imediatamente. Porra. Eu ia fazer bobagem, mas agora eu não, cara, tô- bom, é a questão das armas, né? Do cara falar gun free zone, não sei o quê. Tá bom. Ou no- Quem? Ah, Free pra quem? o condomínio. Recolha os dejetos, tal. Sim. Não, eu fico... Quando eu chego no banheiro e olho, dá vontade de me fora, só porque fala, porra, eu sei, cara. Agora, É, Você que- tá me falando? É que ali o Sartre dizia, né, que é difícil reconhecer elite quando se olha um banheiro público, né? A frase é maravilhosa. É né? boa. Porque assim, dependendo do caso, olha, eu trabalhei em shopping durante um bom tempo da minha vida, assim. Eu também. E, assim, você chega num estado de realidade tão cruento que você percebe que boa parte das pessoas não sabe cagar já. Mesmo as E altas dizem que os elites. banheiros femininos são piores, né? Dizem. É, eu ouvi falar. Dizem. As meninas. Como você sabe? Você Eu foi já entrou no masculino? banheiro masculino pra ter parâmetro. Eu não entendo isso. Cara, não, mas eu vou falar, banheiro feminino é pior. Eu fui gerente de bar em Maresias. Ah, bom, você tem Eu tenho, lugar de cara, fala. porque a gente só tem duas coisas pra fazer, né? Elas têm elas uma a mais. Elas sangram. Né, que é sangram. E, cara, espalha aquilo por... Mas elas sentam pra fazer xixi. A gente se Não, fica de pé, de não, pé, aí de que pé você é se mais engana. difícil. Chega um momento que aí eu entendo, não dá pra sentar, cara. Não tem como sentar. Tem uma coisa Enfim, que é pior que ambos os banheiros. Linhas de produção de celulares de uma certa marca. Uma vez entraram lá na linha de produção, as pessoas tinham que fazer celular. E tinha um tolete de bosta no chão. que E ninguém sabia como é que... Da onde, como ele chegou ali. ele chegou ali. Esse é o episódio do The Office ali, quando o Michael chega na sala dele e tem um tem cuzão ali. Tem um... Tem um episódio, tem um filme do Woody Allen, que é aquele Wherever Works, que o começo ele quebra a quarta parede, começa a falar com o povo. Aí fala assim, vem todas essas teorias de que se você der conhecimento para o ser humano, não sei o quê. Nossa, nós estamos vivendo uma sociedade hiper informada. Os banheiros públicos de Nova York acabaram de instalar descarga automática. O ser humano não é confiável nem para dar descarga. Exatamente, perfeito. Acabou, cara. Não, e tem aqueles que ainda que tem o desenho, né? Já viu? Tem processo Aí de tem, como- tem uns casos assim, ó. Eu fico olhando assim, não, isso é o Spider-Man pra conseguir fazer esse troço, assim, subir no vaso e tal, e se pendura, não, assim, ó. Nossa. Mas essa hora é que... Como é que é? O que é mais rápido? A velocidade da luz ou a dor de barriga? O que é mais urgente, né? Isso é uma coisa urgente, que às vezes não tem como esperar. Olha, não tem importância que diminua a urgência, A urgência de banheiro, quando você precisa. Imagine. Puxando um pouco da sardinha para o nosso lado aqui, você é um dos poucos que eu sei que faz um trabalho que é fundamental, ninguém faz, que é resgate da literatura nacional. A literatura nacional é urgente e importante. Você tem visto algum movimento aí agora, recente, que você acha que a coisa está mudando de figura? Tem bons escritores aí? Nélida Pinhon. Não, uma geração, você sabe, né? Da Pinhon acabou. Morreu agora, coitado. Não, assim, o que eu vejo, né? Dependendo do caso, eu tento ler autores contemporâneos, não necessariamente nichados, Sim. sabe? Tento ler. Gosto, dependendo da abordagem, etc. Trabalhei com os meus alunos recentemente, o Rufato, enfim, né? Dentro dessa nossa, digamos assim, a contemporaneidade de avaliação literária, eu citei o exemplo da professora Nélida. Nélida faleceu, Lígia faleceu, e houve uma certa inércia, uma passividade diante disso, que realmente me deixou bastante entristecido. Um silêncio, né? Um silêncio. Da Então, mídia especializada, da etc. mídia, do governo.
Enfim, né? Até pouco tempo atrás, o governo que estava ali se dizia que Exato, ia resgatar a cultura brasileira, né? Exato. Dentre as coisas que fizeram, uma delas foi censurar o Câmara Cascudo, né? Uma delas. Isso é o máximo. Aí, na sequência, Nélida faleceu. Aí eu, por exemplo, tive que capitanear um tipo de força para que alguma fizessem coisa. uma nota. Uma nota. E nós estamos falando de uma autora premiadíssima, que levou o nome do não é Brasil. obscura. Nada. não, é muito Ou seja, triste. dependendo da forma como vou responder essa pergunta, olha, eu como professor tento ler os autores contemporâneos também, além dos clássicos, alguns esquecidos. Sim. Lúcio Cardoso, enfim, Lúcio Cardoso. gosto demais. Crônicas da Casa Assassinada. Então, o que eu quero dizer assim, ó, eu tento fazer o meu trabalho. Se eu for enxergar institucionalmente, eu acho lamentável. Institucionalmente não vai... Outros professores tentam fazer algo similar? Olha, eu acredito que sim. Algumas coisas eu vejo, etc. Dependendo do caso, abordam não necessariamente a literatura brasileira, vão para uma outra linha, que não foi o que perguntou. Sim. Enfim, então é meio, sabe, é uma coisa meio imprecisa. Mas você não vê nada, assim, um romance, uma... Claro que movimento, enfim, mas assim, a gente vai pegando alguns pontos, né? Tem aqui surgindo surgindo outro aqui. É disperso, Tem, né? ainda é disperso, mas assim, diluído, não sei se na você verdade. sente que há um interesse em resgatar uma literatura que seja preocupada com a vida mesmo, e não com as ideias... Não com as cabrinhas no deserto. Não com as ideologias. Não, é pior. Assim. Contar uma história boa. Ideologia. Que você tem lido... Que dependendo do caso, a pessoa até diz assim, ó, estou preocupado em, sei lá, em resgatar os valores, etc. E você vai ler o texto. Não, resgata valor em aí que já entra, já entra assim, entendeu? Já entrou assim, você vai ler. É propaganda política. Às vezes não é, É um política, tratado propaganda mal moral. É um tratado mal tratado feito moral. de uma moral de propaganda de margarina, entendeu? Faz um ensaio, então, Sim. né? Se você quer fazer isso. Então, Não, assim, então manda a inteligência artificial fazer. Eles fazem, né? Para fazer Mas clichê, os caras são bons. Eu acho que existe, o que é porque a literatura, as artes em geral, eu falo isso da música também, que é a minha área um pouco mais, que eu ouço mais, entendo mais, todas essas coisas têm um tempo, né? Você forma as pessoas, elas começam a ficar um pouco mais, a cultura começa a ficar mais efervescente, vamos dizer Caudalosa. assim, e a coisa demora um pouco para sair daquele caldo alguma coisa. Então a gente veio de uma eu acho que a coisa está mudando. Mas dos anos 70, dos tem anos um outro 70, os lance anos- também. O próprio escritor, às vezes o cara tá... Não, temos que restaurar a literatura, não sei o quê. Não, calma, você é escritor. Você não tem que estar preocupado em restaurar o movimento. Você tem que estar preocupado em escrever bem. Você tem que se preocupar em se Não, tornar é o uma melhor história, escritor que você pode Não, ser. mas isso não é escritor. Não tem escritor. O cara pode estar escrevendo, mas não é um escritor que quer resgatar alguma coisa. Isso não é escritor. Exato. Pode escrever. Tá então cheio de gente escrevendo. Não, mas que aí é que tá. necessariamente é escritor. Pode ter um professor. A gente vê o trabalho do Gurgel, por exemplo. Ele dá aula para várias pessoas. De repente, ali aparece um cara talentoso o suficiente para... Claro. Não tinha caras como o Gurgel, como você, que está dando aula Que tá mostrando- para essas não, tô pessoas. dizendo justamente Então, acho que é isso. aquela Se questão já da pescaria. enxergar a minha pergunta foi especificamente essa. Se você já consegue enxergar um norte, resultado. alguém, fala, pô, esse cara tá escrevendo bem. Essa aqui... Tirando o enfim. Carlos de Freitas. Não, eu não sou nem escritor ainda. Mas temos bons escritores. Sim, no nosso grupo ali. Tem Tortarado. Enfim, mas tem que ler para ver se é bom. Não, Mas eu você já peguei. não tem... É que eu acho que acabaria assim, sendo um pouco pedante, responder assim, olha, não vejo ninguém. E dependendo do tom que isso soaria, ficaria aquela situação assim, nossa, eu estou na minha torre de marfim, não vejo ninguém porque eu sou o bonzão. Não é isso, sabe? Armadilha. Não, mas assim, o que eu vejo, então assim, dentro dos meus limites e possibilidades, o que eu vejo, não tenho nada que eu diga assim, nossa, aqui a gente está ali diante de uma literatura no mais alto nível, assim. chegar. Nossa, que catarse. Nada nem perto. Então, assim, eu trabalho com autores contemporâneos. Eu citei o exemplo, nominalmente, o Rufato é um exemplo, que até nem é tão contemporâneo, dependendo da forma como a gente for avaliar, porque já tem uma carreira, Dos etc. anos 90, e tal. É. Mas, assim, não só ele. Tento trabalhar com autores que estão aí produzindo. Só que, dependendo da chave, o que eu vi, eu não digo assim, nossa, estou diante de um clássico. Não, mas um a processo gente- de maturação que isso vai eu ia demorar. falar, é o que eu tô Não, falando. eu tô É a dizendo- pescaria, né, cara? Não era essa o... Nesse sentido, tem uma urgência de algo que tem que acontecer, mas olha,
Eu acho Mas que você essa tá chave... fazendo o próprio Olavo, cara. Você tá colocando o autor na roda, você tá fazendo as pessoas conhecerem coisas que... Pô, o cara, por mais que ele escreva, tenha talento para escrever, se ele não leu nada na vida... Mas eu acho que essa chave, não necessariamente que a pergunta se situa, mas essa chave, exemplo, assim, ó, quem a gente vê e tal, a gente já parte de uma ideia que nós estamos fechados, né? E eu acho que o escritor, o historiador, podem, evidentemente, devem ter as suas posições, suas convicções, mas precisam pensar no macro, assim, eu estou escrevendo, aquele leitor personagem, seu, ele precisa acontecer. Eu, por exemplo, eu estou terminando agora um novo livro sobre a história do Brasil. Então, assim, eu não escrevi aquilo ali pensando na direita brasileira. Exatamente. Eu escrevi, assim, o tema está aqui, ponto. Está aqui. Então, eu saio dessa ideia de que, assim, ó, nós estamos produzindo algo aqui, quem é, exemplo assim, ó, quem é o romancista do nosso meio, olha, isso nem me interessa enquanto questão. Eu quero saber quem está escrevendo boa literatura no mundo contemporâneo. Mas a pergunta acho que é essa. Boa parte do que a gente leu eram pessoas de esquerda. Não, Na vida. Não, eu digo dos contemporâneos aí, dos brasileiros, modernos. acho que a maioria. Eram ótimos escritores. Inclusive, o próprio Graciliano Graciliano Ramos, é um você exemplo. pega lá no São Bernardo, ele discutindo sobre o cara comunista, e aí tem lá o Padre Silvestre falando sobre como a revolução não se daria que... Não, na verdade, já começa aquele o diálogo, livro quebrando a história lá da Exatamente. divisão de trabalho. O caso do Graciliano é emblemático nesse sentido. E foi perseguido, né? Na ditadura do Vargas. Foi em Cana, Memórias do Cárcere. E a gente tem esse lance que tem uma euforia, né? Que o cara descobre ali um negócio e fala, pô, isso aqui é bom, eu quero que isso aqui vá pra frente, e esquece também de uma frase que é uma frase que o Olavo citava muito, inclusive do Goethe, não consigo pronunciar isso, pronuncia-se, o Goethe, o Goethe falava, é urgente ter paciência. Uma urgência. E tem uma situação também que eu observo, assim, eu trabalho com história brasileira, né? Então eu sinto, dependendo do caso, que boa parte desse, digamos assim, meio conservador, liberal, boa parte não gosta do Brasil, entendeu? Tem isso. Assim, um sujeito McDonaldizado, paga pau de gringo sempre, qualquer tema, qualquer coisa. Exatamente. Não conhece nada sobre a história brasileira, não tem interesse, dependendo do caso, nunca leu um José Lins do Rego, nunca leu um Graciliano Ramos, não tem interesse, deprecia, não consome e ainda fala mal. Então, dependendo do caso, ser professor é também quebrar com essa ideia prévia, com esse entendimento que as pessoas muitas vezes têm sobre a nossa cultura. Despidas, não sei, alguém escreveu isso, que o escritor, sobretudo o escritor de ficção, o trabalho difícil do escritor é se despir de todas as suas crenças, inclusive crenças transcendentais, religiosas, etc. Ele se despir na hora de escrever. Ele não precisa ir para um puteiro. Você tem bons exemplos de escritores que tinham suas visões e colocavam as suas visões no livro, mas ela não é propaganda. Ela não é propaganda. Tanto que os que fazem isso, todos têm... No século XVIII, não sei, tem um cara que era um frei que escreveu alguns romances também, que é tudo tratado de moral. Ninguém vai querer seguir esse tipo de coisa. Eu procuro um padre, né? Aí eu procuro um padre, se eu quiser. Ou procura um filósofo. E tem a literatura também no seu tempo, né? Exato. O tipo de propósito do autor. Sim. Então, exemplo, se eu for pensar assim, Teixeira de Souza é o primeiro romancista da história brasileira, né? Negro, uma história de vida maravilhosa, escreveu um tipo de romance que o leitor, hoje, vai ter estranheza, talvez tenha um pouco de cansaço. Sim. Tá, mas peraí, tem uma biografia ali. Ele, de fato, pavimentou boa parte daquilo que veio na sequência. Tanto é que Machado de Assis é grato a ele, Alencar é grato a ele. Só. Então, peraí, ele tem uma importância que é uma importância histórica,
eu posso entender essa importância sem precisar, dependendo do caso, dizer, olha, eu automaticamente tenho o Filho do Pescador como o meu maior romance que eu já li. Não precisa. Mas ali ele faz parte de um contexto. E tem a sua importância. De um processo Isso acontece muito na música, porque o cara que gosta de música é muito bairrista, né? Muito, né? Pior, tribal. Tribal. Então, Só assim, ouve um tipo de coisa. vai numa coisa porque ele quer pertencer a algum negócio, né? E eu tava fazendo eu fiz uma pesquisa das 1001 músicas brasileiras para ouvir antes de morrer, e eu fui atrás desde o padre, eu sempre esqueço o nome do padre, o primeiro compositor, grande compositor brasileiro. José Maurício Nunes Garcia? Ele, isso. É porque é um nome tão comum, né? Toda vez eu acho que eu... e aí, que eu conhecia muito pouco, eu fui ouvir a obra do cara, e até hoje em dia, até Caneta Azul, sabe? Tipo, tem de tudo ali. E eu fui pesquisando, tem coisa que, é isso que você falou, tem coisa que eu não amo, mas tem que estar ali, tá na história do Brasil e tal. Porque foi uma pessoa que gerou outras geniais e tal, assim. Então, a cultura, o pessoal, quando fala em cultura geral, literatura, cinema, é sempre assim uma coisa, não, é só o melhor, só os clássicos, só o recorte, não sei o quê. Quando você tem que ampliar o negócio para você realmente mergulhar naquilo. Até porque, novamente, quando você para pra pensar tudo depende também dos objetivos aí, né? No caso da literatura, por exemplo, quando a gente fala para você pegar a literatura brasileira, sabe, assim, quer conhecer um pouco da história do Brasil? Cara, boa parte está na nossa literatura. Você pega essa literatura do século XIX, boa parte até... Sim, não. O Machado é quase um capítulo da história nacional. Você vê o que é o Rio, né? O Carpo vai dizer assim, olha, que uma das páginas mais lindas que ele leu de literatura no século XX vem de Doidinho, do José Lins do Rego. E o Carpo era um leitor, né? Convenhamos. Então, assim... sabia alguma coisa. Então, sabia o que estava dizendo. Então, dependendo do caso, a pessoa... Olha, eu quero compreender a cultura, etc. Tá, mas peraí, leia Doidinho. Leia literatura nacional. O próprio Olavo pavimenta esse tipo de caminho, né? Começa o COF, ele fala, olha, leia literatura... O Sonho, não é o grande livro da literatura nacional. Ele nem tá, a proposta dele não é essa, é para você conhecer os dilemas de um cara que quer viver uma vida contemplativa, sendo que tem que botar feijão em casa. Né? A proposta do Olavo não é falar assim, vou te dar o sumo da literatura nacional. Não, mas que é o Machado. Muitos dos contos e dos livros do Machado não são uma obra-prima de texto, de estilo, mas, cara, tem um nível psicológico ali que você fala, cara, eu tô entendendo o que é o brasileiro daquela época, né? Você pega a psicologia empregada ali, é tão profunda que você fala, caramba, bicho. São Boaventura... Ele gostava de dizer, tudo isso aí que você está estudando tá muito legal, beleza, mas isso aí que você está estudando não faz você se tornar uma pessoa mais próxima da verdade, mais próximo de Deus, não faz você virar uma pessoa que preste. Ora, você joga isso tudo fora, porque o estudo, as obras de literatura, eles servem para você, captar uma experiência, entender alguma coisa, né? E você é um ser humano que você não está vivendo em isolamento, né? Você convive com outros seres humanos e você está numa realidade em que tem coisas que você precisa fazer. Se você está lendo um monte de negócio que faz você se tornar incapaz de interagir com a realidade, com as outras pessoas, esse negócio está fazendo mal. Não que a obra em si seja mal, mas castidade, né? A sua postura em relação a isso, larga isso aí. É importante estudar, mas e aí você está falando, porque na literatura às vezes você vê o feio, né, tem livros geniais que falam de coisas horríveis, né, de guerra, de arte, de sexo, de sei lá o quê. A gente já estava até conversando, você está falando, tem muita macumba na Ivete Sangalo. Eu falo, o povo daquela região ali, eles enxergam... Você ouve a música da Ivete? Não era Ivete, mas... Era Ivete. Bom, pega a música lá... Eu esqueci o nome. Evocando aquele monte de... Maria Bethânia. O negócio era a música toda feliz, invoca orixá e mistura com não sei o quê. Você vai na região que a pessoa compôs aquilo ali. Você olha para aquele povo, quando você ouve a música, você vê aquilo ali. É aquilo lá. Eu quero entender as pessoas, eu tenho que conversar com elas, E o caso do Machado é também uma das provas de genialidade, é que ele basicamente nunca saiu do Rio de Janeiro, né? Cidade. No máximo ali foi para os arredores. E escreveu sobre Goiânia, Goiás, não Goiânia, que Goiânia já é no tempo do Getúlio. Goiás, vai escrever sobre o Rio Grande do Sul, Guerra do Paraguai.
Então ainda tinha uma força imaginativa sobre a conjuntura histórica. Que é o que o Olavo fala. É natural. O Olavo fala, antes de ler filosofia, você precisa saber imaginar as coisas, a vida. Precisa de literatura. Precisa de literatura. Exatamente. Machado era um grande leitor, né? Mas é isso. Porque a gente fica nessa bichice de eu tenho que ter alta cultura. Cara, o melhor tratado para entender as mulheres no Brasil é o Manuel Antônio de Almeida, lá com o Memórias de um Sargento de Milícia. Você vê, cara, aquelas mulheres, elas são muito fortes, cara. As feministas tinham que ler aqui. Século XIX, porra, aquelas mulheres ali, cara, e os homens tudo uns banana. Quer dizer, o Brasil já é montado nessa forma, assim, entendeu? Do homem ser um bananão, meio que uma espécie de marionete dessas mulheres fortes pra caramba, que controlavam o destino das famílias. Matriarcal, né? Quantas famílias, mesmo você pensando... Claro, não era só isso, mas... Mas o próprio Machado escrevia, dependendo da publicação, majoritariamente para leitoras, né? Então, o direcionamento muitas vezes era para a leitora, dentro de um nicho doméstico, era ela que estava expandindo, dependendo do caso, a imaginação daquela família. Olha só. Então, assim, os textos, o tipo de direcionamento, as mulheres machadianas, Cara, e não só no clichê Capitu, Sim. mas as mulheres, como Machado trabalhou com o símbolo da viúva, como Machado trabalhou com as transições, dependendo do caso, com o tipo de drama. Machado foi um autor, assim, vanguarda em uma série de temas, falou de machismo, falou de ciúmes, falou de psicopatia, guerra, Corno. traição, Ou não. A traição sutil, a traição seja com os olhos, com a ideia, traição de consciência, essa ideia mais macro da castidade que nós estamos conversando. Olha, falamos de coisas muito importantes. O que é de bom pro verdade. mundo? Machado de Assis. Uma das coisas. Não, e é legal que a gente acabou em literatura, que é uma coisa importantíssima. E a urgência... A cultura em geral, né? Colocada meio de lado. Às vezes a gente mesmo, cultura. eu falo assim, pô, música não serve pra nada, né? Então, mas eu me pego ouvindo umas a coisas. rigor, nenhuma arte serve pra muita então, coisa. exato. Tô brincando. No início daquele livro do Trivium, né? Da irmã Miriam Joffre, você fala, cara, o aprendizado genuíno, ele é intransitivo. É intransitivo. Ele não é para algum fim. É. Para construção do ser, de você. Elevação da alma. Para chegar, enfim. E é curioso que no meio desse monte, a torrente de urgências, né, a gente capta as coisas importantes também, né? Então o Olavo ia fazer muito isso, ele pegava lá a loucura que estava acontecendo do PT e não sei o quê, e ali no meio ele jogava e apontava para o negócio mais alto. Muita gente começou a ouvir o Olavo. E o cara ia puxando, o Olavo sentiu, acho que ele entendeu o gente sentido não, de urgência das coisas que ele estava falando, né? Ele pegou todo o importante e falou, cara, agora eu vou precisar dar um choque nessa galera. O Olavo eu acho que é um grande exemplo sobre importância e urgência, né? Porque ele falava com urgência. Com senso de urgência. Inclusive, ele dizia, algumas vezes ele falou, olha, eu não queria estar tratando desses temas. Esses temas fecais da política brasileira. Mas as pessoas estão presas, eu queria estar escrevendo sobre a história da filosofia, mas vocês precisam. Isso aí. Mas Então, ele tinha... Mas é engraçado que muita gente foi ouvir o Olavo por causa dessas coisas, como eu fui um dos que foi PT e tal. Política cotidiana. E aí me aprofundei. E muita gente ficou no PT, né? Até hoje tá lá o Lavete e tal, mas tá lá falando as bobagens. Não, beleza, se preocupa. Ficou no raso mesmo. O Olavo me puxou pela cultura, por causa do livro, antes de ele ser você midiático. conheceu no Especial. Lógico. Primeiro porque eu sou mais velho e mais inteligente do que você. Então... Você pegou uma geração que ainda estudava, né? Que ainda aprendia. Eu conheci o Olavo, uma conhecida, disse pra mim, né, nas palavras dela, né? Tem um velho que faz vídeo que xinga bispo. Assim? Que ótimo. Isso em 2010, assim. Aí, me manda quem é esse velho? Não, conheci o Olavo assim. Muito bom. Aí, e ele foi um dos responsáveis pela minha conversão e a primeira vez que eu ouvi o Truth Speak, eu falava, pô, velho falando lá de igreja, maluco. Eu lembro que a Ele primeira é muito coisa... bom, tirando essa parte. Exatamente. A primeira coisa que ele falava... no primeiro programa que eu vi, a primeira coisa que ele falou foi um negócio assim, não, porque eu já falei, não consagrou a Rússia a Nossa Senhora, tá dando isso aí. Eu falei, puta, o cara é completamente louco.
Tô eu Ah, aqui quando todo domingo. Quando ele me fisgou foi quando ele disse que ia ler o texto do Tony Bellotto como se estivesse examinando um exame de fezes, né? Isso. Estivesse lendo o exame de fezes, uma coisa assim, né? Aí ali eu assim, não, ele é muito engraçado. O humor dele me humor pegou. dele, Não, o cara pegou pelo humor, lógico. Legal. É importante. Importante ter memórias de amigos, de professores. É isso Você, aí. como professor, deve causar Acho muito. que deu, né? Importante agora No a gente meu tomar uma relógio paleta novo. suína. Vai queimar, não vai queimar, não? Tá Não, controlado. então é isso aí, vamos pros finalmente, se vocês 15 para as 10, segundo o meu relógio novo. gostaram, quer agradecer o homem que te vendeu o relógio aí, ele é... Grande Elton! É nóis, hein? Elton Quem sabe Gat- um dia você recebe. Elton Gaton. Inclusive, Elton, Elton volte Gaton. aí, da próxima vez a gente promete deixar você falar. Boa. É, isso aí. Ele foi meio que cobaia, um dos primeiros que a gente conversou e, puta, foi um. Ninguém deixava o cara falar. Foi- Ele Todo também não mundo queria reclama. muito falar, ele é meio Ele também quieto. não é muito de falar, assim, não é falastrão, mas... É isso aí, se Beleza. gostou aí da conversa, né? Siga Acesse as nossas... os digníssimos aqui nas suas redes sociais, inclusive o Thomas, e acesse as outras redes, estamos lá no Rumble, Acessa aí, estamos acessa. no É, Instagram, te vira, meu estamos irmão. no Twitter, estamos em todos os lugares, praticamente. Até porque, como nós estamos presentes em todos os lugares, se você fizer um atentado contra a gente, é um atentado direto, né? Então tome cuidado, fique esperto também. Então é isso aí, muito obrigado. Esse humor, Esse humor 22 anos. Não, é o humor apagado. do cara lá que sofreu o bullying Naruto. na infância. É o lado que Naruto. meio é o lado sequelado, Naruto. meio Tudo bem, sequelado. tudo bem. Intoxicado de Naruto. O humor do cara que foi jogado na Minha cabeça na ficou lixeira. desse tamanho por conta Levou do o Naruto. cuecão, né? Lembra que a gente tinha a gente fez um jornalzinho dos Taturanos e tinha o humor engraçado de fulano de fulano. Era só Humor piadinhas engraçado. Boa, legal, boas, legal. muito boas. que nem Muito essa. boas. Muito boas. Você é É talentosíssimo. isso aí. Por isso me Tem gente chamaram. nova, tem umas figuras, cara. Tem que chegar. Olha, que isso? Alunos. Cobaias. Ah, então vocês Até são depois. as Chega de vítimas. enrolação. Vamos embora. Vamos lá, muito obrigado. Até a próxima. Ainda tá gravando? Aí, obrigado, Tomás. Quer se despedir também ou não precisa? Não, agradeço. Obrigado pela paciência de aguentar esses falastrões. Quer dizer, aqui. desculpa, na verdade. Né? Desculpa, Obrigado, desculpa. Aquele, tem que fazer seu viraquês, uma das coisas que mais me irrita é o cara quando você vai embora e fala, desculpa qualquer coisa. Mas, pô, tava bom, atrapalhou tudo agora. Agora não desculpa. tá Eu não bom. desculpo, eu não desculpo. A primeira vez que eu vi isso, eu fiquei imaginando, não, o que será que ele fez? fazer isso no pós? Será que deu Vamos merda? fazer isso no pós, esse papinho? Vamos, então tchau. Pode tchau. ser, já. Acabou, tchau.